Janeiro Profético na Adebras São Caetano. Todos os domingos e quartas de janeiro. Na rua São Caetano 54, Santa Paula. Não fique de fora. Se programe e venha participar desse tempo profético. Janeiro Profético 2026. Ligo o rádio todo dia. Mais FM tá no ar. 102,9 é o som. 24 horas no tom. A Mais FM é muito mais. Aqui tem mais vida e muito mais. Música, notícia, adoração. 102,9 é a mais. O conteúdo e as opiniões expressas a seguir são de total responsabilidade de seus apresentadores e convidados e não refletem necessariamente a posição da Rádio Mais FM. A emissora se exime de qualquer responsabilidade sobre as opiniões veiculadas. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais. Com o Bispo Samuel Ferreira. Oi, gente, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Estamos chegando aqui para mais um debate na Mais FM. Ai. Ô, gente, já comecei o ano meio que cansado, mas vamos embora. Eu, Pastor Calixto, vou com você até o meio-dia de hoje. Mais um debate aqui da Mais FM, que, olha, parece um assunto assim, mas parece que hoje promete, tá bom? Então vou estar com você hoje aqui em mais um debate da Mais, aqui na 102.9, que é muito importante, tá bom? Começa a seguir aí, PR Antônio Calixto, é o Que Luta Cast, lá já tem um monte de entrevista, uns pau rolando lá também. Espero você no nosso canal do YouTube, PR Antônio Calixto, no Que Luta Cast, vai ser um prazer te receber lá, tá bom? Mas olha, eu queria falar com você nessa manhã a respeito de um trabalho importantíssimo que está acontecendo aqui na Igreja do Brás, que nós chamamos de 12 dias proféticos. É o Janeiro Profético que está acontecendo desde o dia 1º, hoje é o 7º dia, e eu não queria que você ficasse de fora, tá certo? A igreja, o Bispo Samuel, tem esse cuidado de todo começo do ano fazer esse tipo de trabalho para que você possa ser envolvido. Na verdade, a preocupação do nosso líder é que nós trabalhamos o ano inteiro, parece que o tanque de combustível chega final do ano, já está na reserva, e o nosso intuito é que você seja cheio do Espírito Santo nesse começo de ano, você e a sua família sejam alcançados, e com isso você tem um ano cheio da graça de Deus. Hoje, Janeiro Profético, a nossa igreja já estará com as portas abertas para te receber aqui desde as 17 horas. Sai direto do serviço, vem para cá, tem estacionamento gratuito para você. Você vai poder fazer um lanchinho, você vem para cá, faz um lanchinho ali na cafeteria da igreja e logo depois você já sobe pro culto para reservar seu lugar, porque esses dias estão dando hiperlotação e eu não queria que você ficasse de fora. Vem para cá, você não sabe ainda o endereço? É muito fácil, ó. A Avenida Celso Garcia, 560, no coração de São Paulo, tá bom? Se você descer na estação Bresser do metrô, você vai sair à esquerda da estação Bresser, primeira direita. Ó, você não gasta 5 minutos da estação Bresser do metrô até a igreja. Então, nosso convite para você, venha. Você pode entrar na estação, vindo pela Bresser, você entra pelo fundo da igreja, que tem uma entrada também toda especial para você, que é na rua Coimbra, tá bom? Vem para cá, nós estamos te esperando. Se você vier pelo Brás, todas as linhas de ônibus que cruzam São Paulo passam em frente à Igreja do Brás, tá bom? Tem um ponto bem em frente à Igreja do Brás. Só é você falar pro motorista ali, ou você já vai ver um monte de gente descendo, ó, quero descer na Adebras. Desceu no ponto, nós já estamos bem na calçada do lado direito, tá bom? Vem pra cá, Avenida Celso Garcia, 560, no coração de São Paulo.
tá fervendo aqui, eu tô aqui todos os dias, vou estar aqui com você. Vão estar aqui pastor Samuel J. Marques, vai estar aqui pastor Igor. Nós estamos conduzindo o trabalho com muitos cantores, muitos pregadores. Ainda vai passar por aqui Samuel Mariano, ainda vai passar o pastor Genival Bento, canção e louvor. Ainda tem muita gente boa para passar por aqui. Então, nós estamos convidando você, Marcos Feliciano. Tem muita gente boa ainda que vai passar aqui pelos 12 dias, tá bom? Vem para cá, que Deus vai te dar vitória, você não pode esquecer. Hoje, 12 dias do janeiro profético, vem pra cá, eu tô te esperando, tá bom? Tá aí feito o convite em nome do Bispo Samuel Ferreira. E a 102.9, pensando mais em você, vamos às redes sociais. Deixa eu ver como é que tá, olha lá. @MaisFM 102.9. Esse é o nosso canal lá no YouTube. No YouTube é importante, do lado direito da tela, você já clica aí nesse sininho, já começa a seguir e dá esse likezinho. Gente, é muito importante. A gente tem uma quantidade imensa de pessoas assistindo, né, o debate pela internet. E eu preciso que você dê um likezinho. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que a programação é relevante e com isso ele entrega mais a programação e outras pessoas são abençoadas também com a programação da Mais FM. Pula, vamos lá para outra rede social. Deixa eu ver o cara que está comandando hoje essa nave aí, que é o JC. De vez em quando ele pilota muito rápido, nem eu acompanho, mas vamos lá, deixa eu ver aqui. @MaisFM 102.9 lá no canal do Instagram. Aí é importante você compartilhar, você comentar, manda aquele aviãozinho pro amigo. Gente, podia cair um avião, não, quer dizer assim, passar perto da cabeça da Nani, mas é só Deus para ver se bagunça o cabelo dela, que nem ela bagunça a vida da gente, mas é só Jesus. Mas tá bom? Que bom. Então, olha, tô recebendo aqui convidados ilustres pro programa de hoje. Aleluia, tem um cara que dá até medo de olhar para ele, irmão. O que tá acontecendo com você, cara? Cada dia você parece que vai crescendo, Achei que fosse ele. Ô, louco, olha olha o tamanho do cara, meu. Esse cara é jornalista, cara. Ele fala as reportagens dele e a gente, eu concordo, é verdade. Não, tem certeza. Que o cara faz assim, cara, dá até medo. Que isso, mano? Pelo amor de Deus. Mas é uma simpatia de pessoa. Recebendo aqui no nosso debate hoje, pela primeira vez aqui no Debate da Mais, a Mirelle, é isso mesmo? Mirelle Aragão, ela é esposa e mãe dedicada de 3 filhos, o Cauã, o Alisson e a Kathleen, e é mentora e conferencista, atua no desenvolvimento e fortalecimento de mulheres e casais, compartilhando princípios que promovem um relacionamento saudável, né? Olha que bênção. Ela congrega na igreja IMAF, aonde caminha sob a liderança do pastor Adson Belo, um grande amigo. Adson, um abraço para você. Faz tempo que eu não te vejo, cara. Servindo com dedicação e compromisso no reino de Deus. Querida irmã Mirelle, muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos. Que honra estar aqui. Só corrigir. Mirielle. Rapaz, perdão, irmã. Tranquilo, senão nós vamos com Mirelle até o final. Ela é terrível, tá certinho. Mirielle, perdão. É que a gente já vai muitas vezes no automático, né, de Mirelle. Sim. Perdão, mas é tranquilo, sempre é assim. O nome da senhora é muito pra mim, é isso. É diferente. Tranquilo. Pra mim é um prazer estar aqui, conhecendo os irmãos, fazer parte desse dia tão especial e com um tema tão maravilhoso, né? Simbora, porque eu creio que tem bastante conteúdo aí, bastante polêmica pra gente conversar um pouquinho. Isso é bom, muito bem-vinda. Estamos apresentando ele aqui também, que é o cara, mas rapaz, esse cara é o Vin Diesel, é brasileiro. The Rock. Não é? É uma alegria. O Rodolfo Marinhos é jornalista e apresentador, ele é jornalista, fundador do podcast Sem Filtro. Rapaz, esse cara também ainda tá lá na Jovem Pan, apresentador da Jovem Pan. Na Jovem Pan, e agora eu tô no Metrópolis junto com o Pavinato lá também. Rapaz, você parece que vai crescendo. Rede Globo que se cuide, hein? Rede Globo não, tá amarrado. O SBT tem esse... Olha só, Band, alegria, né? Vai pra Band logo, esse servo de Deus que tem Da última vez, pastor, o senhor me colocou no SBT.
Agora você tá fugindo também. Mas olha só, rapaz, o cara vai chegando, vai dominando, já passou pela Globo, agora já deixou o SBT. Agora tá correndo lá. Olha, Deus te abençoe, é uma alegria receber esse servo de Deus, o Rodolfo Marinhos. Meu amigo, que bom, e ver Deus trabalhando em você e você crescendo nesse meio. Tá certo que cada dia que você chega aqui parece que o braço tá mais largo. Sei lá, cara. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Isso é a glória de Deus, né? Dá uma esposa boa, né? Tá bom, tá casado, bem casado, né? Olha, Não, ele já falou, a esposa boa, por isso o cara se fortifica. Parece que ninguém pode passar do lado da esposa, não. Já tá vendo? Tem que ter um pouquinho de ciúmes, né? Mas olha só, pastor Calixto, é sempre um privilégio quando eu recebo uma mensagem da Nani para estar participando com vocês aqui, sabe? Eu não vejo a gente receber esse convite, apesar de dar uma... sair de um lugar, sair da Paulista, vem pra cá, é uma loucura, mas eu não recuso o convite, porque eu amo sentar nessa mesa aqui, que é tão especial, e são poucas pessoas que se assentam a essa mesa aqui, eu sei disso. A irmã aqui tá tendo o privilégio de estar aqui pela primeira vez, então saiba que aqui é um lugar privilegiado de verdade, e eu gosto muito de estar aqui, então muito obrigado. Obrigado, amigo. Você é sempre bem-vindo a essa casa. Sempre tem um espacinho bom aqui pra você. Recebendo ele aqui também, o evangelista Maicon Master. Ele faz parte da igreja Confronto em São Paulo, com grande conhecimento e prática empresarial. Viralizou na internet com seus vídeos motivacionais. E aí, rapaz, ainda tá atuando com os vídeos... Tá no TikTok bombando, tem mais de 300 mil, não é? No YouTube, visualizações. Meu amigo, que bom. E aí, o Café com Cristo continua todas as quarta-feiras, 8 horas da noite. Segunda às 6 e 1 da manhã. Ah, segunda? Tem Isso. também a segunda às 6 e 1. Sim, e 6 por e 1 que da manhã. 8 e 1, cara? Então, é pro pessoal não perder a hora, né? A gente coloca 8, o pessoal já chega associa 8 e 10, 8 que você põe 8 e 1, né? Então, E tem a questão do algoritmo também, né? não é nada bobo não, né, rapaz? O cara é bom. Bem-vindo, Maicon Master, mais uma vez aqui na Rádio Mais. Obrigado, pastor Calixto, a Nani também, que gentilmente sempre nos convida para estar aqui. Assim como o Rodolfo falou, é um prazer, um privilégio pra gente estar aqui, né? Claro. Na casa do Senhor, sentado à mesa com pessoas aí que professam a mesma fé que a gente. Mirielle conheci hoje, né? Prazer em conhecê-la também. Tenho certeza absoluta que a gente vai ter um bate-papo incrível aqui para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vai ser bom. Vamos à enquete do programa de hoje. Deixa eu ver como é que tá. Ai. O que convém ao jovem cristão? Corte? Namoro? Rapaz, 80% tá dizendo que é corte. Uau. Namoro, 80% de pais respondendo essa questão. Essa enquete. Eu pensei a mesma coisa. E se for um pai igual eu, vai pra 100%. Já tô dizendo aí, quem quiser namorar a irmã Sofia tá aberta a namorar depois dos 80 anos. É isso aí. Essa que é a irmã Chegar Valentina antes, também. Dizer pros irmãos que lá eu vou mostrar. Eu tenho um conjunto de faca lá e eu tenho uma chamada, sabe, visita. Tem pra visitante, tem lá, sabe, assim. Eu tenho uma chamada pretendente. Olha, e eu vou começar por ela, a querida irmã Mirielle. Bom, agora acertei? Acertou. A querida Mirielle. E aí, Mirielle, namoro ou corte? Você consegue dar uma definição pra gente de um termo e de outro? Vamos lá? Sim. Na verdade, quando a gente começa a falar sobre corte, nós lembramos lá atrás, né? Os nossos pais, os avós, que eles tinham toda esse cortejo. Flores, uma conversa, parar para entender o que um quer do outro. E o namoro não. O namoro é uma pegação, eu tô afim de você, eu quero te beijar e se embora. E vai dar certo. Só que não tem propósito nenhum, não tem direção. E os dois estão ali só para ficar junto, mas não para fazer algo junto, completar um ao outro, construir, né? E quando nós falamos sobre namoro, geralmente começa pela emoção. E quando nós vamos falar sobre corte, a gente sabe que é uma decisão e propósito. Então tem essa diferença e é o que hoje eu queria compartilhar aqui com os jovens, né? Porque eu sei que os pais estão aí, com certeza, querem que todos eles façam a parte do corte e não só do namoro. E é importante a gente voltar essas raízes, né? Hoje tá muito, vamos namorar, já tá namorando. Aí depois que já estão namorando, vem apresentar para os pais.
já estão lá fora namorando e depois vem e só apresenta. E mesmo dentro da igreja tá tendo um pouquinho desse contexto aí e tá complicado. Então parece que a gente pode definir que o namoro é aquela coisa mais de contato físico, né? E a corte parece que é aquela coisa mais supervisionada pela família, os familiares chegam mais de perto, tem acompanhamento. Rapaz, eu não sei também se tem a ver com cortesia, porque hoje, né, a gente vê os caras, uns termos com as mulheres, né, salve as cachorras, esse tipo de coisa, cara. Eu fico pensando como é que uma mulher, cara, ouve uma música dessa, porque parece que a cortesia, o corte também tem de cortesia. Querido Rodolfo, e aí, meu amigo, como é que você vê essa questão? Posso já começar sendo polêmica aqui? Deve, vamos lá. Começou. O problema tá em quem tá evangelizando essas pessoas. O problema tá adiante a gente culpar os pais, porque a gente aprende muita coisa na igreja. Se você tem uma igreja com pastores permissivos a isso, qual que é a direção que o pai vai tomar? Porque se um pai busca uma direção eclesiástica para dentro de um relacionamento dele como casal, ele vai transpassar isso pro filho. Então é muito normal. O cortejo hoje é quase que raro, sabe? Se você pegar uma igreja muito mais enraizada, eclesiástica, como por exemplo muitas igrejas batistas ainda são, você consegue ainda ter essa doutrina do cortejo, mas principalmente hoje nas igrejas pentecostais, cara, você vê as pessoas, o pastor apresentando o adolescente para outro adolescente, formando casal. Sim. O cupido gospel hoje é o que rola nessas igrejas. Então, é muito comum a gente ver uma doutrina de igreja de formar casais, sabe? Aí fica a cabeça do pai. Eu, como pai, né? Eu tenho 2 meninas. Eu fico imaginando que se eu tivesse um relacionamento onde eu fosse me aconselhar com os meus pastores, isso acontece algumas vezes, né? Não por questões de briga, mas questões mesmo de direcionamento. E eu tiver que pedir direção para os meus pastores, eu estou muito bem, porque graças aos meus pastores, eles são doutrinados, eles têm uma cabeça bem eclesiástica nessa relação. Mas não é a realidade hoje da igreja, pastor Calixto. Hoje a igreja está cheia de cupido gospel, sabe? Então, o que é o cortejo no dia de hoje? E maus exemplos, né? Não, então, o que é o... Se você, como a irmã disse aqui, se antigamente os nossos avós demoravam para pegar na mão, era aquele negócio de chegar no final de semana para levar para tomar um sorvete, só sentar ao lado, no banco da praça, sabe? É uma coisa que já arrepiava. Aquilo era o cortejo. As pessoas estão se conhecendo. E qual que é o cortejo de hoje? O cortejo de hoje, o pastor dá um par do Cinemark pra criança, pros adolescentes, e eles vão lá pro cinema lá, senta lá no fundo e se beijam, e daqui a pouco tá tudo bem, pastor, ó, estamos sob sua bênção aqui, e começa a namorar. É isso que acontece. Eu tô falando alguma besteira aqui, alguma coisa que não seja a realidade de muitas igrejas hoje. Rapaz, olha, parece que o Rodolfo transferiu um pouco dessa alô cupido da responsabilidade para a igreja. Mas, Maico, a coisa não começa em casa. Como é que você vê isso? Até onde vai a responsabilidade da igreja? E até onde, ou seja, eu diria o seguinte, até onde vai a responsabilidade dos pais? E aonde começa a responsabilidade da igreja? E aí, como é que você vê isso, mano? Exatamente isso que eu ia falar, pastor Calixto. A gente tá vivendo numa geração onde há uma transferência de responsabilidade. Então, assim, de quem é a responsabilidade de guiar os filhos no tipo de namoro e com quem vai namorar? Com os pais. A gente ainda está esperando isso, desse núcleo religioso, da igreja, para que faça isso. Meu ponto de vista, né? A instrução, ela deve ser dada aos pais, e aí, naturalmente, os pais se responsabilizar pelos filhos. Eu fui... convertido numa igreja onde os pais consultavam um pastor para saber se o filho podia namorar. E aí a gente via isso acontecendo e muita gente se machucando com isso. Então, assim, aí quando esse namoro não dava certo, o pai responsabilizava o pastor, responsabilizava a liderança. Então, o que acontece? Tiro a responsabilidade de mim, coloco no líder espiritual e se ele orar e Deus confirmar, então meu filho namora. As coisas não funcionam bem assim. Por exemplo, por que os nossos bisavós, né, eles namoravam no modelo curte? Porque isso foi ensinado dos tataravós. Por que os nossos avós, né, a maioria daqui eu tenho certeza, a gente tem mais ou menos a mesma idade, os nossos avós também namoraram nesse modelo, porque aprenderam assim. Os meus pais namoraram nesse modelo, porque aprenderam dos
dos meus avós. E por que os nossos filhos não estão seguindo esse caminho? O problema está dentro de casa. Né? A nossa geração não está conseguindo passar os mesmos valores. Quando a gente fala de namoro corte, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Sim. Né? Isso era uma questão cultural de sociedade. Então, quando a gente vai lá ver a história, a revolução sexual, se eu não me engano, final dos anos 60, início dos 70, né? Parece que houve até um afrouxamento das igrejas dizendo assim, não, os nossos jovens eles podem namorar com uma certa tipo de liberdade. E ali começou a se corromper algo que era sagrado. Então, assim, essas questões morais, essas questões de santidade, elas faziam parte do núcleo de sociedade. E aí, quando a gente vê agora a igreja aderindo à modernidade, ao namoro, né? É um absurdo pra mim, por quê? Porque o namoro nem existe biblicamente falando. Ah, a gente vai falar namoro ou corte. Quando a gente vai para as escrituras, em nenhum momento, nem no Antigo Testamento, nem no Velho Testamento, a gente vai achar nada parecido com o namoro tradicional que é hoje. Então, quando a gente fala de uma condição dessa, se a gente olha biblicamente, o namoro nem existe. Então, cabe aos pais compreender exatamente o que a Bíblia aponta e instruir os caminhos no que o filho deve andar. Olha, É que a palavra namoro em hebraico, para isso, é outra na Bíblia. Mas você vai encontrar referências, por exemplo, não de namoro, mas de companheira. Porque era muito normal naquela época, por exemplo, crianças de 13 anos, pastor. Maria, por exemplo, era casada com José e tinha 13 anos, segundo alguns estudiosos. Sim. Eu estudo muitos apologetas, por exemplo, e um deles é o Tassos Licurgo. Ele fala que Maria tinha 13 anos quando recebeu o Espírito Santo. E Maria já era casada com José. Então, e mas José aí já casamento. tinha outros filhos. Então, mas isso era muito comum, porque as pessoas não se juntavam e casavam geralmente. mas o que o senhor está falando é o seguinte, é comum o namoro ou era comum o casamento quase na infância? E isso sim. A gente vê casamento quase que na infância, Sim. como no caso de Isso. Maria, tal. Perfeito. Então parece. Um período que se chama namoro, onde eles participam de uma vida em comum sem ser casado, não existia. O que Isso não existe tem. era Existia, um assim, compromisso o chamado compromisso, Mas, então, espousada é o termo bíblico usado para isso. Perfeito. Mas assim, o compromisso nada tem a ver com o namoro. Porque assim... Eu sou dele e ele é meu. Porque Acabou. quando a irmã bem colocou, né? Os termos de namoro e corte. Nós estamos falando nesses termos, né? A gente pode dar o nome que quiser. Mas assim, nos termos de namoro, a gente tá falando de um casal que... aparentemente tem certa liberdade de toque, de beijo, de abraço e de carícias, e que tem um compromisso que nem sempre é enviesado para um casamento. Esse é o namoro. Exato. Todo mundo concorda? De uma convivência Então, até- nesse modelo, ele não é bíblico. Então, Ele não é a bíblico. grande questão aqui hoje é que parece que o namoro dos dias atuais está muito mais ligado ao contato físico, ao desfrutar do corpo e o cortejo é uma responsabilidade assumida diante da sociedade, da família, da igreja, e que esse contato físico, porque existe uma questão que é o que dele diz que quando da liberdade sexual lá por volta do ano de 1960 do seguinte, como é que eu vou casar com alguém que eu não a conheço sexualmente? E se eu não gostar? E aí, como é que eu faço? Então, vou se implementando essa coisa de que você poderia ter alguns contatos e tal, mas a coisa vai se avolumando. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que esse negócio de contato físico, eu vou deixar aqui para vocês pensar, é como um fogo que se acende. E aí a Bíblia vai falar, se não aguenta, não acende. E pelo jeito parece que a gente não aguenta. Deixa eu ver a Marilene de São Miguel Paulista. Namorar sem intenção clara de casamento é pecado ou apenas imaturidade emocional? Aí eu te pergunto o seguinte, nesse namoro, porque parece-me que qualquer contato físico antes do casamento, biblicamente, era tido como pecado. E a maior prova disso é que José intentou deixar Maria. Como é que vocês verem isso? Esse contato exacerbado fisicamente, que hoje parece, eu vou falar que parece que a coisa tá feia. Você vai na igreja e você vê casaizinho de mãozinha dada se tocando dentro da igreja. O Se culto você inteiro. deixar, o culto inteiro. E se você deixar, até se beijam no meio do culto.
Como é que vocês veem isso? Na verdade, assim, eu quero enfatizar essa parte dela aqui que ela perguntou. É pecado ou apenas imaturidade emocional? Eu acredito que… Eu não vou chamar de pecado aquilo que nós estamos chamando de namoro. Por quê? Porque, como ele disse, não é algo que na Bíblia tinha. Mas a partir do momento que você se relaciona com alguém, você sabe que o toque, o sexo, é totalmente fora do contexto. Você não pode. Hoje, nós vivemos uma sociedade em que tem essa… mas se eu não gostar… Se os dois não souber, se os dois não ficar, cada um conhecendo pessoas diferentes, não tem como você dizer que não gosta de uma coisa que você nunca viveu. Os dois vão aprender tudo junto, concorda comigo? Concordo. Então, quando eu caso com aquela pessoa, o sexo vai ser prazeroso, por quê? Porque eu vou estar com ela pela primeira vez, ele comigo pela primeira vez, e assim, os dois vão descobrindo as coisas juntos. Agora, você está com uma pessoa aqui, com outra ali, sexualmente falando, e dizer que isso é namoro, é pior do que, além de pecado, ainda é uma imaturidade também. A senhora está falando do ficante. Do ficante. Não, do namoro, que eles chamam de namoro. Só que hoje eu namoro com um, passo 3 meses, namoro com outro, e é namoro. Eles não estão chamando mais de ficante. É namoro. Dorme em casa, viaja sozinho. Antigamente, nós não podíamos nem entrar no carro sozinho com o namorado. Rapaz, Era tudo na minha supervisionado, época, né? Minha entendeu? época que eu aceitei Jesus, se entrasse no carro com o namorado, era disciplina. Era disciplina. É isso aí. Era disciplina na minha época. E no shopping, sem uma companhia, não podia. Que a gente até brincava de dizer que era vela, né? Tinha que carregar uma vela do lado. Não sei se vocês viram isso, mas era o que a gente fazia. Ia sair com o namorado, eu tinha que levar minha irmã caçula. Inclusive, a senhora me fez lembrar aqui um filme muito famoso, O Poderoso Chefão. No Poderoso Chefão, na parte 1, você vai ver isso. Quando ele pede a sua primeira esposa em namoro, e você vai ver ele lá na Itália, caminhando com a menina na frente e tal, conversando. Daqui a pouco, quando mostra a cena, vem a família inteirinha atrás. A avó, o vô, Tá o tudo- tio, a tudo tia, vigiando. todo mundo Era assim, acompanhando. aham. E aí? Entende? Então, hoje também, acredito que nós, pais, eu vou trazer a responsabilidade para nós, pais, né? Nós abrimos mão de estar sempre ali observando, vendo o que está acontecendo, direcionando e transferimos também, muitas vezes, para igreja, aquilo que a gente deveria ter como prioridade na nossa casa. Eu tenho 3 filhos, o meu mais velho tem 22. É um homem. Eu tenho um de 22 e um de 20. Então, eu olho para eles e eu sei que dali da minha casa, quem tem o destino para eles e dá a direção é eu e o pai. Só que eu não posso transferir só para o meu pastor. Mas lá tem uma regra. Você, para namorar, você tem que ficar 3 meses ali, conversar com o pastor, e vão ficar 3 meses para decidir se tem os mesmos propósitos, a mesma direção, se estão dentro do mesmo… Então, né, o que eu falei, equilíbrio. então, o que eu falei não tá errado. Não, Você não. mesmo tá provando que o que eu falei não estava errado. Olha, Entendeu? deixa Então eu ver ainda aqui tem igreja muito séria. a pergunta da Kátia, do Recreio do Rio de Janeiro. E aí eu vou cutucar aqui o Rodolfo. O namoro com princípios cristãos não permite conhecer melhor o outro antes do casamento? O que é conhecer melhor para ela? Eu O não que é sei. conhecer melhor? O que é conhecer O que é melhor? conhecer melhor? Fala pra mim. Dá pra abranger uma Dá, série de exatamente, coisas, dá né? pra gente colocar um monte de coisa nesse cesto aí. É. Você entendeu? O que é conhecer melhor sexualmente falando? Quer dormir com a pessoa? Quer fazer o quê? Intimidade, né? Que Mas tipo de é que ela usou a intimidade? palavra princípios cristãos, né? Eu imagino que deva ser um tipo de namoro com certos limites, né? Penso eu, né? Lendo a pergunta ali, né? É, mas eu quero voltar na minha primeira fala, porque quando o pastor Calixto foi passar a palavra, ele falou que eu transferi. O senhor usou a palavra. O Rodolfo transferiu aqui para a igreja. Não é que eu transferi para a igreja, é que o cerne da nossa discussão aqui é namoro ou corte. O que convém ao jovem cristão? E eu não posso fugir, pastor Calixto, daquilo que me cerca, que eu sou cercado pela igreja. Ok. Né? Então, eu vejo nas igrejas, as igrejas que eu visito, com os pastores que eu converso, eu tenho amizade com muitos cristãos que têm filhos cristãos e que tem filho com 15 anos que está namorando, conhecendo a menina e que está pedindo a bênção do pastor. Então, se conhecendo, mas que chega no culto de mãos dadas. O que acontece com as igrejas de hoje? Por que nós estamos nessa discussão? Porque se a igreja ainda tivesse, que se mantesse aquela tradição de antes da década de 60, de você conseguir cortejar a pessoa que está chegando na igreja, a nossa discussão hoje seria outra aqui. Toda a igreja estaria sobre a mesma doutrina e a mesma cartilha, e a gente não precisaria dessa discussão, entende? Só que, com a modernidade, globalização,
eu vou usar a minha referência, porque eu sou nascido em 1982. Tá. Existe um estudo que fala que os pais da década de 80 erraram feio na educação dos seus filhos. Porque hoje esses filhos têm 22 anos, 23 anos, e são crianças adultas que não pedem licença para entrar, não pedem desculpa quando erra, são crianças mimadas, se não aceitam um não. Onde nós, pais da década de 80, erramos na educação dos nossos filhos dessa geração? Porque Será que é porque, Rodolfo, a década passada, os pais eram muito rígidos? Então a gente quis dar uma de melhorzinho. Não, eu não vou ser com meu A gente quis filho, aliviar. ele não vai sofrer o que eu sofri. E aí hoje a gente vê que essa geração é pior do que aquela que o pai falava não é não e acabou, meu. E aí, perfeito, pastor. Aí entra numa questão também subjetiva, porque a gente fala assim, é mais fácil estar namorando aos meus olhos do que escondido de mim. E aí, Isso. ué, Essa frase é perigosa. Isso é um grande perigo, né? mas existe essa frase. Fala assim, Por é mais exemplo, fácil. eu vou polemizar é aqui. mais Eu fácil sei tá de na minha pais casa. cristãos que aceita o namorado dormir no quarto em casa porque não quer que ela corra perigo dormindo na rua. Foi o que eu acabei de falar. Existe essa nuance, entende? E como que nós, cristãos, se a gente está sob a direção, né? E lá em Romanos 13, 13:1, vai falar que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Do que ele fala aqui? Cara, fala sobre o comando dos nossos pastores. A gente tem um comando dos nossos pastores. Se nós, como cristão e como pai, tem uma direção, mas a gente está em queda de braço com a nossa autoridade espiritual, alguma coisa está errada. Se bem que dentro da sua casa, quem decide as coisas são nós, os pais. Sim. Você decide. O pastor pode falar que está certo e você fala, opa, peraí. Para mim não, pastor. Para mim tá errado. Mas não é essa a autoridade que todos os pais têm dentro de casa. Só para finalizar e entregar para o senhor, pastor Calixto, nós vemos uma sociedade hoje no Brasil que 37% da população é analfabeto funcional. E quase 100% desses analfabetos funcionais estão dentro de uma igreja, sob direção de um pastor. E se o pastor não direcionar de forma correta, essas pessoas não têm o discernimento psicológico para entender o que eles estão falando e que aquela direção está errada. E acaba aceitando e sendo sucumbido por uma ordem pastoral que não convém com aquilo que a gente está falando aqui, que é o cortejo. Olha, o Rodolfo citou, por exemplo, ele disse, hoje eu peguei no seu pé, Rodolfo. Foi. O Rodolfo... Tá corajoso, hein? Corajoso. O Rodolfo citou, por exemplo, ele disse, a gente vê jovens de 15 anos namorando. Com isso surge uma pergunta. Claro. Qual que é a idade correta para namorar? Qual que é a imaturidade correta para namorar? Né? Porque eu digo o seguinte, parece que a mulher amadurece nesse sentido mais cedo do que o homem, né? Então, qual que é a idade? Porque você vai ver jovens de 15 anos maduros mesmo, na sua convicção, o que quer, na sua forma. E você vai ver cara de 20 anos que não tem qualquer maturidade. É um verdadeiro imaturo, irresponsável e tal. E aí, Maicon, você acredita também que existe uma idade certa para o namoro? Qual que é a idade mínima? E aí, como é que é isso? Porque eu, como pastor, tenho jovens que vêm para mim, pastor, nós dois aqui estamos orando e tal. A gente queria a sua bênção e eu digo para eles, e aí? Já conversaram com os pais estão de acordo? Pastor, nós já conversamos, estamos de acordo, mas nossos pais pediu pra gente conversar com o senhor, o que o senhor acha, como é. E eu já tive casar e falei, eu acho que vocês estão se precipitando. Acho que não tá na hora. Vamos dar um tempinho, vamos orar a Deus e tal e tal. Agora tem casais que eu vejo com o menino, e aí, mas qual que é a sua intenção? Pastor, eu quero casar. O cara tá numa idade, eu digo, beleza, vai em frente, vamos cá, vamos orar. Porque eu digo o seguinte, Michael, eu vou passar pra você. O cara vai lá pedir minha filha pra namorar. Ele não trabalha. Se ele for levar minha filha no cinema, eu vou ter que pagar a entrada dela e agora dele. O miserável não forra nem a cama que levanta de manhã. Jordan Peterson fala sobre isso. Gerações que querem mudar a idade, gerações que querem mudar o mundo, mas que nem arrumam a cama ao levantar. Não arruma, o cara não sabe nem levantar a cama. A menina não sabe, me perdoa aqui, mas eu vou cortar, não sabe lavar a calcinha que ela usa. E quer namorar? E aí, Maicon, como é que fica? Eu coloco aqui a minha visão no seguinte, pastor.
A gente está vivendo numa geração onde a gente está validando muito as emoções. O que um jovem de 15 anos ele quer namorar? Ele quer autorização para beijar e abraçar. É isso aí. É isso que ele quer. Mas por quê? A gente está vivendo nessa era emocionalista que tem a ver com a cultura, né? Tem a ver até com determinado tipo de... Patriarquismo. Determinado tipo de evangelismo que anda sendo feito, onde se valida muito aquilo que sente, né? A própria internet, né? Essa descarga de dopamina. Então a gente vê o jovem hoje muito na emoção, querendo validar isso. Aonde, quando a gente está falando de namoro, vamos usar a expressão namoro. O namoro, ele é uma preparação para o casamento. Aí eu te pergunto, um jovem de 15 anos, ele tá preparado para assumir um relacionamento? Tô falando jovem daqui, porque em outras culturas a gente vê com 13, 14, 15 anos, sim. Casando. Mas por quê? Porque o pai já vem trabalhando na mente desse jovem desde a tenra idade. O americano é o seguinte, fez 18 anos, o pai faz uma malinha e fala assim, Não, é 16. vai pra rua, vai se 16 virar, ele não vai é? O americano é 16 E anos. assim, É isso, não é? E o pai Faz a malinha e fala, vai se 16 virar. anos. E o pai comemora a saída do filho, porque ele fala assim, agora eu fiz um homem. Agora, o que acontece hoje? Hoje a gente tem adolescente de 30 anos. Montado de ponta cabeça. Não, e aí ele fala assim... a própria coisa aumentou, né? A idade para a Sim, adolescência. olha que loucura. Parece que agora vai até 23 Então, anos. se a gente tá 25 anos. É, Você do lóbulo frontal, ele só é formado a responsabilidade loucura. a partir dos 25 anos. Daqui a pouco vocês vão falar. 50. Aí eu não aguento. O cara de 50 anos sem Nós estamos responsabilidade. criando... Ó, você quer ver só? Vou dar um exemplo aqui, mas se a gente cortar, eu volto a palavra pra você. O meu primeiro registro em carteira foi com 14 anos. Eu completei 14 anos. Na outra semana, meu primeiro registro em carteira. Eu já trabalhava, mas sem registro em carteira. Hoje, uma criança de 14 anos, segundo eles, não pode ser registrado porque ele tem que estudar. Só que ele não estuda. Aos 17, você vai para... Eu tô falando dos homens. Vai para o famoso lá, você vai para o exército. Aí você fica lá, né, à disposição. Você só é liberado, acho que com 19, 20, 18, 19. Se você não quiser seguir carreira lá, você fica com 19 anos, você toma baixa. Então, aí você tem baixa 19 anos. Eu vou te perguntar o seguinte. Um cara que nunca trabalhou até os 19 anos, ele já andou quase 40% da vida. Sim. Eita. Que é o que a gente vê a cultura diferente. Eu tenho amigos, muitos amigos árabes, dono até de grandes magazines de São Paulo, mas os seus filhos, desde os 5 anos, estavam com eles dentro da loja aprendendo a vender colchão. O nosso não pode, porque é escravizar. É escravizar. Aí um cara que não trabalhou até os 20 anos, porque não tem experiência nenhuma, tal. Você acha que esse cara vai gostar de trabalhar? Vai ser difícil, não é não? Um cara que, pelo amor de Deus, parece que a própria sociedade, parece que a gente está criando, empurrando para criar um monte de gente à toa. E aí, Marco, como é que fica esse cara? Então, é isso. Ó, eu vou falar por mim, minha experiência. Meu pai é português. Então, você já vê que a criação é outra. Lá não tem boi, né, Marco? Não tem boi. Levanta de manhã. O quê? Meu pai teve padaria há 30 anos. Então, eu nasci praticamente atrás de um balcão de padaria. Com 14 anos, ele pôs eu pra trabalhar. Você vai comigo. E acabou. E aí eu fui caminhando com ele. Eu tinha 14, 15 anos, eu acordava 4 horas da manhã e dormia a hora que dava. E vambora. E fui criado assim. Hoje seria um abuso, né? Sim. Olha que absurdo, mas meu pai me formou um homem. Eu, com 18 anos, já tinha um sonho de casar, ter minha casa e ser pai. Olha Por quê? Porque... mas eu era imaturo, não, É um modelo, né? É um modelo, ensinado, exato. Você ensina pelo exemplo. Um modelo. Então, assim, eu caminhei com ele. Aí eu andava com o quê? Imagina, eu trabalhando com meu pai, direcionando ali um negócio dele. Eu só andava com adulto, com homens formados e que tinham a mesma cultura europeia. Então, assim, o que é pesado eu falo hoje, parece ser pesado, pra mim eu vivi foi tranquilo. Sim. Mas me formou pra o que eu sou hoje. Né? E isso é carente hoje nos dias. Por exemplo, a minha filha tem 20 anos, começou a namorar agora. Eu não precisei falar pra ela, no namoro curto. Ela, por livre
escolha, ela também é cristã, batizada, por livre escolha, aos 16 anos, começou a ler livros, começou a estudar a respeito, falou, quando eu namorar, eu vou fazer a corte, e assim ela tá seguindo. Posso contar Mas um seguiu pecado exemplo, pra só vocês isso. aqui? Que é é um pecado. Eu tenho a minha filha Ellen. Hoje a Ellen tem 31, 32 anos, mora na Austrália, casada. Mas quando a Ellen, muito jovenzinha, o cara na igreja, e tal, ela já era ministra de louvor. E aí, eu vou te apresentar pro meu pai para namorar e tal, e tal. Sabe o que o meu filho, que hoje é o pastor Felipe, na época disse para ela? Você vai levar esse cara em casa, o pai vai quebrar ele na porrada. Que o cara chegou lá, bonitinho, cabelinho amarradinho aqui atrás. 20... É o desespero pro pai, né? Mano, você vê aquilo, 25 anos, o cara nunca tinha trabalhado. Meu Deus. Vivia nas costas do pai. Aí chegou lá, Brincadeira, né? tal, todo cheio de pá. Eu falei pra ele assim, eu não vou nem conversar com você, mano. Vou pegar minha faca. Não, eu vou chamar o tio dela. Aí meu irmão já chegou, eu não tenho nada contra, mas de brinquinho e tal. Meu irmão falou pra ele, deixa eu falar pra você. Aqui, mano, nós somos filhos de nordestino. Esse brinco você vai tirar ou nós vai arrancar na faca? Não dava, cara. Eu falei pra ela, pô, Destoa, né? Cara, como é que eu não tenho coragem de te entregar na mão de um cara desse? Aí foi agora esse menino que ela é casado. Aí meu filho já falou, cara, eu te dar um conselho. Meu pai curte um hino antigo, entendeu? E o moleque era músico também. Já chegou lá cantando a Zé de Paula, cara. Aí já hino da harpa, né? Entendeu? O cara tal. Aí já chegou. Eu não tô brincando, não, cara. O cara chegou com carteira de trabalho no bolso. Não era assim que a gente ia antigamente pra pedir alguém namoro? Você andava com a Carteira de carteira. trabalho É isso no bolso. É isso aí. Pra orgulho, provar né? pro pai que tinha você é alguém felicidade. responsável e que você tinha condições de cuidar da filha dele. É o dote, né? Porra, O cara. dote era a carteira. Hoje, porque aí eu vou colocar aqui, biblicamente, Sim. a gente vê, e eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Jovens que estão me ouvindo. Qual que é a sua ideia? Que tal você acha o seu pai escolher o seu namorado? O seu pai escolher a sua namorada? Porque esse é o princípio bíblico que a gente vê. Sim. Não era o jovem que escolhia, Se for- eram os pais. Se for seguir biblicamente, Realmente, né, a Abraão, cultura era- cara, vai lá, escolhe Isso, uma moça escolhe assim, assim, pra Isaac, dá as né? características. E aí eu pergunto pra você, não, eu não aceito. Mas quem te conhece melhor do que teu pai? É quem que é o melhor pra você do que o seu pai? Sim. E aí, querida Miriam? Eu tenho um exemplo claro. O meu mais velho teve uma época que ele começou a se engraçar com uma moça. Como é que eu vou dizer ela? Uma jovem. Mas você já viu que a mãe não gostou, né? Aí eu sou dessa mãe, sabe? Aí eu cheguei nele e falei assim, ó, é o seguinte, já tem uns 4 meses que vocês estão conversando, eu não vejo interesse dela em você. Não, mãe, mas eu não vejo interesse dela em você. Você vai terminar com ela ou eu termino? Simples assim. Ah, mãe, mas eu não sei o que falar. Eu falei, me dá seu celular que eu sei. Mirielle, Aragão, vocês podem massacrar aí na rede social, não tô nem aí, tá tranquilo, ok? Fiz muito bem pra ele. Fui lá, digitei e falei, ó, a partir de hoje, encerra aqui. A gente não vai mais conversar, não tem mais contato. Tá tudo bem, vamos continuar, irmão, em Cristo, mas não segue. E ele chorou muito, atitude, muito. Ele atitude. chorou muito. Mas hoje ele me agradece, porque realmente ela não condizia com aquilo que a gente ensina. Com aquilo que nós somos. Então, por mais que estava na igreja, não é porque está na igreja que é crente. Não. Não é porque está na igreja que é salva. Não é porque está na igreja que vai trabalhar dentro daquilo que a Bíblia ensina. Entendeu? Mirielle, eu tô vendo as pessoas aqui muitas vezes falando, a gente não deve julgar pela aparência. É verdade, em algumas vezes Deve sim. a aparência engana. Mas aí eu te digo o seguinte, você não julga pela aparência, você já imaginou o guarda mandar você parar na rua, ele usando um shortinho rosa, separaria? Jamais. Por quê? Porque a aparência do uniforme é o que dá legalidade pra ele. É verdade ou não é? Claro. Porque você pode vir com a carreta, amigo, a 120 por hora, 30 mil quilos. Eu já vi isso, 30 mil quilos. Aí aquele cara vai pro meio da rua,
sem nada, pro meio da rua com um uniformezinho preto e uma faixinha aqui dourada assim, cara pisando Polícia freio. Federal. Sim. Irmão, ele põe o cara vem... Vai, para. Por quê? Porque o uniforme, a aparência, lhe transmite autoridade. Então. Aí eu vejo, aparência não. Como é que a senhora, esse negócio de aparência, como é que o jovem se relaciona com qualquer um? O cara, pô, todo malumbento. A aparência, ela tem que julgar. Não adianta. Imagina eu vir hoje pra rádio aqui, sentar junto com os irmãos e estar aqui seminua, de qualquer jeito, cabelo descabelada, toda... Vocês iam achar o quê? Que conteúdo essa mulher tem pra me entregar uma mãe de 3 filhos? A aparência é, sim, relativa. É, sim, importante, desculpa. É, sim, muito importante. E os primeiros 5 minutos, eu vou falar aqui, olhando para as mulheres que estão aqui. Os primeiros 5 minutos que alguém te ver, ela te avalia pelo que você está. Seu comportamento, sua fala e sua vestimenta. Não adianta dizer que não. Então, se eu for olhar para alguém que o meu filho ou a minha filha está interessada, eu vou olhar, primeiro, característica. Como está se apresentando. Depois, eu vou dar, sim, uma palavra. Pode falar. Conversa um pouco. Vamos ver se na conversa, talvez ele esteja se vestindo de modo inadequado, porque se acostumou com o ambiente que ele vivia, mas tem princípios dentro dele que não foram ainda expostos. Tá tudo bem, mas a aparência, ela é sempre importante e nós precisamos falar sobre isso. Muitos pais, hoje, não querem mais prestar atenção no que está acontecendo em volta. Eles terceirizam a responsabilidade e depois jogam o que está errado ainda em quem disse sim. Entende? Então, lá em casa, os meus filhos, eu tô falando dos meus filhos, eles vão caminhar dentro da minha regra e da regra do pai deles. Se não for dentro da nossa regra, você não fica na minha casa. Você já é de maior, pega suas coisas, compra a sua casa e vai. E tá tudo bem. Até porque, né, gente, eu acredito, mesmo a igreja... Eu tenho um contraponto depois. Por favor. Pastor. Parece que até que a igreja também, ela não tem essas condições, né? Dessa fiscalização Não tem efetiva. Parece que isso tem que ser dividido, né? A família, Mas concorda que muitos a pais jogou para a responsabilidade para a igreja? Então, Eu vejo que a isso, gente falou de terceirizar, Mirielle, Sim. eu vejo isso como mais ou menos, vocês não sei, mas eu sou pastor de igreja e a gente vê isso. Graças a Deus eu tenho um departamento infantil muito ativo e muito bom na igreja. Tal. Inclusive fazer a propaganda aqui, né? Se seu filho quer uma igreja Kids e você não sabe onde tem, a Debrais tem igreja Kids lá preparada para receber seu filho. Mas aí eu digo o seguinte, o que a gente vê, Rodolfo, mais ou menos assim, a pessoa chega na igreja e ele larga o filho lá na mão da tia, porque parece que, já que eu tô o alívio, o alívio. É depósito de criança, A responsabilidade é sua. Isso. Parece que mais ou menos, quando chega na adolescência, é mais ou menos isso que a gente vê. Né? Pais que talvez não tenham condições de conversar com seus filhos, joga essa responsabilidade total. A cultura do celular, por exemplo, hoje, pastor. Sim. Hoje Vai o pai lá, chega Rodolfo, em casa, palavra hoje sua. não, só continuando o que o senhor está falando. O pai chega em casa hoje ou a mãe cheio de tarefas para fazer, o filho tá lá querendo atenção, fala: filho, fica aqui que a mamãe vai cozinhar, ou filho, fica aqui que o papai tá trabalhando. E é dopamina no moleque da criança o tempo todo. Isso acontece na igreja. Existem relatos de que as pessoas chegavam na igreja com seus filhos e deixava a criança na igreja, ia para um aniversário, ia para uma pizzaria, para ficar livre. Falava: não, tem 3 horas de culto aí, tem um louvor, mais 2 horas de pregação, não sei o quê. Isso. Daqui a pouco eu volto para buscar. Daqui a pouco eu volto pra buscar. Existe até hoje, viu? Sair Existe até hoje. empulseirado. Estão fazendo isso ainda. E fazem Meu muito Deus. isso ainda. Eu só quero colocar verdade. um contraponto aqui, que é assim, jamais, como se fosse o STF aqui, né? Eu sou da área do direito, um juiz jamais interroga ou fala sobre o voto do outro. Eu não tô aqui para isso. Mas, por exemplo, se eu fosse julgado há 21 anos atrás sobre a minha aparência, eu não estaria casado hoje. Porque eu era totalmente disruptivo. Eu era um cara que dançava axé, eu tinha um cabelo arrepiado, depois eu coloquei um dread no cabelo. Coloca imagens na nossa cabeça. Imagina! Imagina! Lembra do jacaré? Aí eu tô vendo um jacaré desse tamanho. Um crocodilo. A mãe da menina tinha razão. Ajuda a gente, Rodolfo. Esse cara tá se revelando, mano. Já a gente vai ver ele no pânico. A mãe da Obrigado, esposa senhor. dele se Obrigado, assustou. senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Eu já
já contei essa história no Pânico umas 3 vezes. Um abraço pra Emílio, meu amigo. O que acontece? Se eu fosse julgado por aquela aparência, sabe, a família da minha esposa hoje, eu não teria a família que eu tenho, entende? Eu acho que a aparência, ela é muito importante, mas mais do que a aparência, são os seus valores, é o seu caráter. Porque a pessoa pode não estar na igreja, como eu não estava, Sim. mas tem um bom caráter, porque foi bem educado, porque trabalhou desde os 13 anos. Eu fui obrigado a trabalhar quando meu pai faleceu. Meu pai teve um infarto com 37 anos de idade. Eu tinha 13 anos, eu falei, opa, agora entrei na Guarda Mirim, que naquela época tinha Guarda Mirim. Cara, eu fui guarda-mirim, Então, cara, fui de guarda-mirim. supermercado. Que De luta, supermercado mano. também. Fui Patrulheiros empacotador. de Santana. Patrulheiros de eu fui. Santana? Olha aí. Era eu fui uma do luta, mano. Supermercado Pegue Pague Pouco, lá na cidade de Assis, Ah, no olha. interior de São Paulo. Você entende? Então, assim, eu acho que a aparência, ela é muito importante. Mas existe um outro conceito, porque às vezes o meio que te cerca, às vezes não. Normalmente o meio que te cerca te influencia. Às vezes a pessoa vem de uma família que não é tão estruturada. E mesmo assim, ela merece uma chance dentro de um relacionamento, ou dentro de outros lugares. Então, eu não sei se eu julgo muito pela aparência. Mas tá? aí não seria Mas aí, o que disse a Mirielle, naquele Isso. sentido, que muitas vezes a pessoa chega até com uma aparência chegar lá. distorcida. Vou chegar lá. Mas é porque ele ainda não teve condições de expor O que tem dentro verdadeiro Vou chegar lá, caráter vou dele. chegar lá, vou chegar Vai lá. lá. Eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho a Giovana, de 21 anos, vai fazer 22 agora em abril. E tenho a Valentina, que tem 11 anos, vai fazer 12 agora. Então são 10 anos de diferença. A mãe da Giovana foi um namoro de 3 meses. E eu engravidei a moça e assumi a responsabilidade. Minha filha, que eu amo, tenho um enorme carinho pela mãe da minha filha. Só que a Giovana começou a namorar e eu não soube do namoro dela. Ela não pediu consentimento pra namorar, Tá. ok? E quando eu vi o menino, eu falei, Giovana, que namoro é esse, cara? Ah, porque você também namorou a minha mãe e não teve... Aí aquele negócio, a gente educa pelo exemplo. Porque, pastor Calixto, nós não tivemos uma cartilha de ser como um bom pai. Sim. Qual é a cartilha que você tem? Qual página que tá que diz que eu tenho que ser um bom pai? Se você não tiver em Jesus, não tiver em Sim. Bíblia, você não tem direção nenhuma. Você está sucumbido ao erro. E os nossos filhos também não têm a cartilha de ser um bom filho. Pai, Exato. é a convivência, é o dia a dia, é o ensinar de fato pelo aquilo que você está mostrando. É Bíblia, é leitura, é aconselhamento, não é direcionamento, não é ordem. Você não começa mais a dar ordem pro seu filho. Você começa a dar direção, Sim. entende? Então, eu tenho uma educação com a Giovana e eu tenho uma outra educação com a Valentina, que é inacreditável. Como quem tá na igreja, e aí eu termino aqui, a igreja, ainda assim, sendo corte ou sendo namoro, ela tem um papel fundamental de criar bons relacionamentos. Ou seja, de formar bom caráter. De formar bom caráter. Tanto é que pode ser, né, que alguns casais não deem certo justamente porque não querem o tempo certo de oração. Quantos casais nós conhecemos aqui, Maicon, por exemplo, que não escuta o pastor, fala, ó, não tá no tempo de vocês orarem ainda. Eu não tô abençoando isso. Ah, o senhor não sabe de nada, pastor. Sim. Casa e daqui a pouco separa. Olha, eu vou citar aqui um texto bíblico que parece que pode nos ajudar a compreender um pouco essa questão. O escritor aos Hebreus, Maicon, vai escrever a respeito de Esaú. E ele vai dizer, preste atenção no texto. Ninguém seja fornicário ou profano como foi Esaú, Sim. que trocou o seu direito da primogenitura por um prato de lentilha. E ainda que depois, chorando amargamente, não achou lugar de arrependimento. Olhe o que o escritor aos Hebreus diz. Fornicário. O que é fornicação? Fornicação é o ato conjugal entre 2 pessoas que não são casadas, 2 jovens. Mas em nenhum momento aí nós vemos Esaú cometer um ato de fornicação deliberado abertamente. A Bíblia não relata. E por que o escritor aos Hebreus chama ele de fornicário? Por que ele é relacionado a um pecado sexual? Quando a gente sabe que o seu pecado foi por não querer esperar o tempo apropriado para a herança. Há 2 explicações. Primeiro, que o escritor aos Hebreus relaciona
fornicação com a antecipação de um fato. Ou seja, você deve esperar, mas eu não quero esperar, que cai dentro do que o Rodolfo falou. Exatamente. Está no tempo e você quer antecipar o tempo. O segundo passo que eu descobri em pesquisas que esta palavra fornicário vem de um termo que significa desfrutar de, sem ter compromisso com. Pronto. Uau. É o que hoje está se havendo com o chamado namoro, que antigamente era ficante e agora já estão colocando como namoro. Por quê? É a ideia de desfrutar do corpo sem ter compromisso com. Então ele é chamado de fornicário, que é alguém que desfruta do corpo de alguém, mas não tem compromisso. As pessoas que E moram aí- juntos hoje, por exemplo, estão morando juntos sem estar no casamento. Está em fornicação. Então, agora a grande questão é, como é que você vê isso, Mike? Jovens na igreja se abrasando, desfrutando um do corpo do outro, sem ter um compromisso assumido. E minha mãe sempre me dizia, fruta que todo mundo põe a mão, ninguém quer. E aí, como é que você acha? Então. Me perdoe, Pesado. mas era o que a mamãe me ensinava. A gente, né, até foi uma pergunta, acho que se eu não me engano, a primeira pergunta, né, uma das ouvintes fizeram, que é a respeito desse namoro tradicional, ser pecado ou não, né, o abraço, as carícias, né. E a Mirelle até falou isso, a gente não pode dizer que é pecado ou não pelo fato de que não tem nada explícito dentro das escrituras, né, a respeito disso, né, Sim. de um beijo antes de Sim. contrair núpcias com alguém, seja algo pecaminoso. Mas quando a gente olha atentamente as escrituras, existem alguns textos que vai fazer a gente refletir a respeito disso. Por exemplo, separei um aqui. Quando Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, Timóteo era um discípulo de Paulo muito jovem. Então ele escrevia ali muitas coisas sobre a juventude, para Foge fugir, dos né? desejos. Fuja sobre várias coisas na Do juventude. desejo Falar da sobre mocidade. dinheiro, desejo da mocidade. Ó, o 22, 2 Timóteo 2, 22, fala assim, ó, fuja, olha que interessante, fuja de tudo. Então tá abrangendo uma série de coisas, né? Ó, fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Então, justiça, fidelidade, amor e paz, frutos do Espírito. E fuja de tudo que estimule paixões da juventude. Vamos tratar essa questão como um namoro moderno, onde há beijos e abraços, né? O que gera o beijo em duas pessoas? Desejo sexual. Como que começa um ato sexual? É sempre com o beijo. Sim. O beijo é o início de tudo, né? Musculatura, a descarga, né, de hormônios que qualquer ser humano, nós também, né, os mais experientes, mas os mais jovens, imagina que não tem nem o domínio sobre isso, né? De dopamina, serotonina, de testosterona aumentada, né? Olha a enxurrada de hormônio que está em alta nessa juventude, e eles começam a se deliciar nisso. Sabe como que eu comparo isso, Calixto? Né? Eu faço a comparação sempre com o automóvel, que eu sou do ramo do automóvel. Você imagina você colocar você com 15, 16 anos, e aí seu pai te dá uma Ferrari para você andar, Vai se e fala matar. assim, ó... Só que Não você só... pisa, não. Ó, acelera aqui, aí você acelera. Ó, escuta o barulho do motor. Mas, aí ó, te você dá não aquela pode adrenalina. passar de 80. É, só que você não pode passar de 80 por hora. Aí eu te pergunto, tem alguém capaz de fazer isso? A mesma coisa É é a o que eu mesma digo coisa. o seguinte, a justiça estabiliza aí, não é, determina, tá aí um cara do ramo do direito, pô, rodovia você não pode passar de 100, algumas 110, outras 120. Então por que se permite criar carro que ande a 280? Por que não estabelece, então, carros que só andem até 120? Eu fico pensando algumas vezes. É porque tem ambulância que precisam dar mais, tem viaturas que Então, precisam mas dar esses mais. carros não Então, poderiam às vezes, eles terem essa liberdade? Porque eu fico pensando, Então, mas aí, pô, é a mais uma mesma vez, coisa, é que você falta- dá uma faca na mas aí, mão. Falta mais uma rodovia, vez, né? Como não. os Estados Unidos, que tem as Europa, rodovias. por E exemplo, mais uma né? vez, mesmo falando de carro, você terceiriza a responsabilidade para aquele que é fabricante. Ao invés de você olhar para você e saber o seu limite. Você educar no limite, saber, eu não devo, isso, eu não... Porque assim, a
a placa tá lá. É que uma Bíblia, a Bíblia é essa placa de trânsito. Exato. Né? A gente não tem fiscal, o jovem também não. Você tem até um certo ponto com seus filhos, não é? Claro, então, com assim, certeza, mas a placa tá lá. A placa tá lá Agora, de se ele vai acelerar ou não, orientação. depende de quem. De você, Agora, de se uma eu sinto, educação. se eu Exato. sinto o cheiro, né? Se eu acelero, eu sinto adrenalina, qual que é a hora de parar, Calixto? Exato. Não tem. Fica muito difícil, não é? Muito difícil. Eu acho que é Aí tem muita gente e tal, que fica e tal, e pergunta, mas e aí, pastor, o senhor nunca beijou? Hipócrita, não quer dizer porque eu fiz que é correto. Tá certo? Certo. Não quer dizer porque eu fiz que é correto. E não quer dizer porque eu fiz que a Bíblia não me dá o direito de condenar aquilo que eu mesmo faço. Perfeito. Exato. Porque esse é o princípio Sim. bíblico. Eu não prego só porque obedeço tudo. Eu prego porque a palavra de Deus diz que é assim. Amém. Agora, se eu não me encaixo dentro do que eu prego, aí é outra questão de julgamento. Perfeito. Mas não é porque que tal pessoa não faz que não deve se falar daquilo. Tá lá, é para se falar. Agora, o Paulo diz o seguinte, cada um veja lá como edifica, é ou não é? É isso aí. O alicerce é esse, é Cristo. Agora, a responsabilidade é de cada um, de como edifica. Mas nós vamos continuar dizendo, os jovens que estão aqui, o que nós queremos aqui não é botar uma corda no seu pescoço, até porque o Mike foi muito feliz quando disse, é difícil, cara, você tem uma Ferrari na mão tem como. e você mantém, né, esse equilíbrio e tal. Vamos aqui abrir aqui. O cara namora, cara, com uma Ferrari. Mano, E aí? só Jesus para dar força para esse jovem, graça, Por isso que eles estão estabilidade casando. para É isso. ele, não é? Ou muitas vezes também, né, cara? A menina namora com um caminhão Fenemê, olha o tamanho do caminhão. Aí fica aí, né, cara? É difícil para ela. A gente sabe que é. Sabe. O que nós estamos te dando aqui são bases bíblicas de experiências dessas pessoas que estão na mesa para tentar te ajudar. Para que você veja o que é melhor. Porque também, cara, que desgraça é essa? Sai de um relacionamento hoje, amanhã eu vou contar aqui, muito rápido, eu vou passar para Miriane. A menina amiga chegou para mim outro dia para mim, ai, pastor, minha vida acabou. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu, minha filha? Ai, pastor, minha vida acabou. Ai, eu vou morrer. Ai, era o amor da minha vida. Aí eu falei pra ela, filha, peraí, quantos anos você tem? 17. Meu Deus. Eu falei, deixa eu te falar, da sua idade você vai se apaixonar e desapaixonar muitas vezes. Não, pastor, falou, a melhor coisa pra curar dor de um amor é outro amor. Você vai ver, já. Aí Mike chorou, esperneou, tá, orei por ela. Calma, filha, vai dar certo. Não era de Deus, tá aquela coisa, né? Você sente, Parando, né? É a dor da pessoa e tal. Rapaz, 15 dias, chegou um garoto lá na igreja. Ai, pastor, eu tô, rapaz, é o amor da minha vida. Meu Deus, como eu tô feliz. Eu falei, meu Deus, mas já. Então é pra você A ver, na sua validação idade. da emoção. Eu acho melhor não passar pra Agora, mim. o que você tem que ter cuidado é, pô, cada Indicou pro semana você psicólogo, vai não, ficar essa com moça? um, cara. Não, segura a onda, mano. Segura a peteca. Você, dá um tempo aí, meu amigo. Não, ô pegador, começa a pegar muito, já daqui a pouco você vai ser pegado também. Mas pode ser pelo inimigo, tá? Segura aí. E aí, Mirielle, como é que é? Como é que você acha essa questão hoje dessa liberdade? A gente vê jovens até com responsabilidades na igreja. Tem o namoro, daqui a pouco já não é mais a líder, é a outra. Daqui a pouco não é mais a outra, é a outra. Cara, e parece que isso é normal hoje no nosso meio. O André de Sorocaba faz uma pergunta e eu volto com a irmã Mirielle. Por que a igreja exige maturidade espiritual para namorar, mas aceita jovens imaturos para casar? O princípio da igreja é que você seja maduro para namorar espiritualmente, porque com isso você vai casar Se tornar maduro. maturo espiritual. Porque se o casal casou imaturo, Vai dar errado também. vai dar errado também. E aí, O propósito do amor é o casamento. A pergunta dele, na verdade, assim, pode ser muito pessoal. Né? Acredito Parece. que parece muito pessoal, algo que esteja acontecendo ali relacionado ao ambiente que ele está. Eu não vejo um pastor, como ele está falando de igreja, um pastor que realmente entende sobre a palavra, espiritualidade, e dizer que uma pessoa que é imaturo no namoro vai ter maturidade para casar. Eu acredito que não existe isso. Então, talvez seja algo mais, assim, pessoal dele. Ele está sentindo
Tipo, imaturo, alguém esteja sentindo ele imaturo pra namorar e dizer, não, mas se for pra casar, você tá bem. Então também tem isso, as pessoas querem te dizer que você não pode namorar, mas pra casar você tá pronto. Aí pode ser algo que seja dele. Mas o que eu gostaria mesmo de trazer aqui de volta pro tema, que é namoro ou corte, é a parte que o senhor falou aqui, ó, sobre um amor cura outro. Essa é uma das frases mais perigosas que existe. Porque ela começou a namorar, aí daqui a pouco ela diz, era o amor da minha vida, não deu certo, foi embora, me deixou. Aí ela arruma outro. Agora sim é o amor da minha vida. E a gente vê muito isso nas redes sociais. Aí vai se proliferando. Termino hoje, amanhã te amo. Já viu as postagens? É lógico que é. Namorou uma semana. Amo você, você é tudo pra mim, é o amor da minha vida. Parou. Ai, meu Deus, me deixou. 15 dias depois tá com outro. Meu amor, agora encontrei minha metade. 15 dias depois, meu amor, encontrei minha metade. Sua metade nunca acaba? O eu te amo é tão... Sabe que... Posso fazer... Eu gosto dessa posso molecada aproveitar? hoje. Pode. Eles gostam, desgostam. Eles amam com a facilidade. Eu queria aproveitar esse gancho da Mirelle para dizer o seguinte. Sabe uma das coisas que é pouco discutida, porque parece que todo mundo sabe, mas eu tenho uma visão que talvez seja diferente da maioria. Primeiro, a gente precisa entender o que é o amor. Isso é a coisa mais difícil. Você definir o que é amor. Por quê? A gente aprendeu, né? Nós aprendemos que amor é desejo. É sentir algo pelo outro, é coração palpitando. Isso é paixão. Amor é uma decisão, amor é verbo, é fazer algo pelo outro. Então, quando você se relaciona com alguém, amar essa pessoa é você dedicar toda a sua vida em prol do próximo, que é o amor que Cristo nos ensina. E isso no relacionamento romântico também deve existir. Quando você... Por exemplo, conversa com os jovens que começam a namorar. Por que você ama ele? Porque ele é bom pra mim, porque ele me faz me sentir bem, ele é carinhoso, ele isso. Coloca toda a condição do sentimento dela na ação do outro. Onde, na verdade, o amor parte de nós. Em nos doar 100% ao outro. Então, acho que o grande problema, até dessa frase, quando a gente fala um amor cura o outro, não. Uma paixão, ela cura a outra. Porque você apaixonou por um, daqui a pouco você apaixona por outro. Porque o amor verdadeiro... Não, mas peraí, cara, peraí. Mas só finalizando, o amor verdadeiro, ele é decisão. Não sou radical. Eu sou verdadeiro com o que significa realmente o amor. Porque o amor é dedicação, é escolha. Exato. Assim, eu decido amar. Por que por exemplo, quer ver? Eu vou usar o exemplo bíblico, tá? Do povo de Deus, onde os pais escolhiam os relacionamentos para os filhos. Os filhos entravam num casamento amando aquela pessoa, muitos deles conheciam na hora ali. Sim. A cultura deles é assim até hoje. Mas o que o pai prepara? A mente desse homem para o quê? Amar verdadeiramente essa pessoa. Então ele entra no relacionamento decidido a amar. Exato. Hoje a gente... Né, Isso não significa que ele vai conseguir. Perfeito, perfeito. Mas assim, quando a gente olha para isso de forma estatística, a grande maioria tem êxito. A grande maioria vive feliz, cara, com o relacionamento arranjado. Mas olha só. Não, Você vê que essas pessoas tiveram 3, 4, 5, 6 esposas. Não, cara, mas peraí. Mas assim, eu também não tô colocando isso como uma regra. Isaac e Rebeca deu muito certo. Mas olha só. Há suas exceções, pastor Sim, Calixto. eu não tô colocando isso como uma regra, nem que acho que a igreja tenha que fazer dessa maneira. Mas eu tô dizendo, Rodolfo, que a gente decide amar. Por exemplo, você é casado, hoje você já teve outros relacionamentos, eu também. Só que hoje, por que você tá com a sua esposa? Você decidiu amar ela. Claro que você sente amor, desejo, né? Carinho, paixão, desejo por ela. Mas por que você permanece? Porque você decide. Quando você só é apaixonado, quando você vive da emoção, se um dia você para de sentir aquilo, não tem decisão. Você fala, eu quero sentir isso de novo, eu vou pra outra pessoa. Então, essa questão do amor, né? O amor, a paixão romantizada para um amor, são dois extremos completamente diferentes. Se a gente parar pra pensar dessa forma, não vai existir casamento entre os jovens hoje. Pessoa de menos com 25 anos não vai casar. Mas sabe por quê? Porque, primeiro, que tem a questão psicológica, e aqui é estudo, tá? Estudo. Dr. Braz Gondim, neuropsiquiatra, Adoro. sabe, médico, pastor, sabe, sensacional. Ele diz no seu livro que trauma curando as emoções. Ele diz no seu livro que
O lóbulo frontal, que é responsável pela responsabilidade, ele só é formado com 25 anos. O seu cérebro não fecha até os seus 25 anos. Isso explica muitas das burrices que a gente fez e muitas burrices que esses jovens fazem hoje. Se a gente está falando da palavra amor, na sua constância, no seu peso, ninguém casa sem saber. A gente casa, as pessoas casam hoje pela emoção e pela paixão. Então, dificilmente você vai pela conhecer o pressão. íntimo do outro, até porque você não tem esse relacionamento de estar todo dia escovando os dentes com a pessoa, de estar tomando café todo dia com a pessoa, de estar compartilhando um boleto, de estar compartilhando um dia a dia, de estar passando pelos perrengues. Você não tem isso antes de casar. Então você não casa pelo amor, você casa pelo aquilo que você projeta no outro, que é a paixão. O amor, ele vem com o tempo. Se você pergunta pra mim assim, pastor, com todo respeito, pergunta pra mim, Rodolfo, você amou sua esposa de primeira? Lógico que o primeiro foi uma atração física. É óbvio, cara. Então, Ninguém- a minha questão é sobre Então, a assim, palavra. mas eu não tô anulando uma Sim. coisa, ó. Eu tô separando, mas eu não tô anulando. É claro que é maravilhoso. Por exemplo, eu sou apaixonado até hoje pela minha esposa. Eu olho pra ela, eu acho ela maravilhosa, linda. Eu elogio ela, os meus olhos ficam felizes de olhar pra ela. Só que o amor, ele existe a partir do momento que eu decido. Eu tô falando de decisão, Rodolfo. E é isso que faz permanecer. Por exemplo, Mesmo que não esteja tão bom, eu Mas permaneço. eu assim, te entendi, pastor, mas o que acontece? Isso só vem com o tempo. Então, isso só vem perfeito. com o Mas tempo. o que a gente tá falando? A gente tá falando de relacionamento pra durar. Por isso que a gente tá perfeito. colocando esses dois pontos. Ó, Até porque a gente casa pra, não pra é ficar, isso? né? Mas, Pro ó, resto da vida. você veja só, seus pais são casados até hoje? Não, claro que não. Se divorciaram? Sim. Tá, mas a maioria dos pais da nossa geração continuam casados, a maioria. Sim. Pelo menos a grande maioria. E por quê? Porque sempre foi bom? Não, porque eles decidiram. E aí, por exemplo, meu pai e minha mãe teve várias lutas. Hoje eles são casados há mais de 50 anos. Aí eu converso com eles quantas vezes eles já falaram em divórcio? E eu presenciei muitas vezes. Hoje, mas eles decidiram e permaneceram pelo amor que decidiram permanecer. Você pergunta pra eles, valeu a pena? Sabe o que ele fala? Eu não poderia ter tomado escolha melhor. Só que hoje todo mundo desiste. Hoje, por causa dessa validação que eu falei logo no início, né? Das emoções. Então, quando isso esfria, ou eu deixo de sentir, as pessoas dizem, talvez eu e você fez a mesma coisa. Nós já agimos assim também. O que vocês estão falando pra mim é que a geração passada talvez tenha casado, ou namorado, ou cortejado, do jeito que vocês quiserem, com uma intenção de permanecer. Vou pra sempre. Isso. É isso que eu quero. E hoje não tem. E hoje já estamos casando Hoje já se não com der aquela certo, mentalidade, não der certo, separo, Sim, até- arrumo outro. Eles Será não que casam, alguém pastor. vai contar com essa Pastor, mentalidade? eles não casam, eles se juntam hoje pra não ter responsabilidade Exato. matrimonial. Se bem que juridicamente o peso é quase o mesmo, tá? Sim, mas olha, mas vou dentro da fazer- igreja isso olha é a minoria. per- olha a também, né? pergunta- olha a Minoria. pergunta- olha a pergunta da Antes da Luciana. pergunta, eu queria isso só é- finalizar essa parte do um amor não cura o outro, que é pra deixar bem alinhado. Ah, gente, eu Por que pensava eu que uso? curava. Não. Por que eu uso o amor não cura o outro? Porque se você tá ferida em um amor, por causa de algo que aconteceu no decorrer daquele relacionamento, o que vai acontecer? Vai criar muita expectativa no próximo. Porque você vai achar que ele vai superar aquilo que o outro deixou em você. Então, se um amor que te feriu for fácil assim, achar outro e vir aqui me trazer cura, aí fica fácil. Você vai trocando sempre que o outro te fere. Então, esse amor não cura o outro. Mas quando você se cura, você encontra um amor de verdade. Aí é diferente. Então, um amor não cura o outro. Mas eu sendo curada de um amor que me feriu, eu encontro alguém que realmente faz sentido pra me caminhar. Olha só, vamos lá, a Luciana de Jundiaí faz uma pergunta. Na corte, quase não há contato, mas depois do casamento surgem choques enormes. Isso é a falha do modelo? Se for a falha do modelo da corte, então a Bíblia está falha. Exato. Porque a Bíblia diz que relação sexual só depois do casamento. Ou alguém aqui discorda? Não. Porque antes disso Jamais. a Bíblia chama isso de fornicação. Então, na corte não há contato. Qual é o tipo de contato que a Luciana está querendo dizer que é o Até sexo? aonde? Até onde? É o Qual que é eu o tipo digo. de contato? É que Gente, quando a gente beijo fala... vai ter, não adianta. É que quando a gente fala do modelo corte, a gente tá falando de sem contato. Então, né? mas também aqui vamos ser sinceros, né, meu? Ô, para aí, mano.
Ninguém aqui tá pregando aqui uma coisa. Ó, namora, tá? Ela tá lá na parede e eu tô aqui. E... Tchau. Não tem, mano. Jovem Pastor, se ainda mais beija, essa- hoje. jovem se pastor, toca. Pastor Pastor, Calixto. o senhor tá dizendo que pode? Eu não tô dizendo que pode. Tá falando o que eu tô é na dizendo prática, o né? que é na prática que se faz. Aham. Agora, qual que é o nosso princípio? Eu, cara, vou falar aqui, talvez o que eu vou falar aqui possa ser crucificado. Eu tenho jovem. Eu mesmo namorei quando jovem, crente. E eu tinha limites, cara. Sim. Até aqui. Uma coisa que eu ensino para meus jovens é: evitem estar muito tempo a sós os dois. Ponto. Esse é um perigo que você Pastor, corre. Mas... É 2 minutos. Não, mas... não é muito rápido. Não, É eu muito rápido concordo pra com perder o você, limite. Maicon. 2 O ato minutos. pode ser 2 minutos. É. Mas você vai concordar comigo que o tempo muito prolífico Também. junto coopera com isso. Coopera. Então eu digo pra eles, estejam sempre ocupados. Não vive lá na casa da sua namorada 8 dias por semana, entendeu? Não fica lá, cara, 5, 6 horas enchendo o saco. Mantenha. É menos perigo você corre. Ó, pastor, eu recebi no meu podcast, no Sem Filtro, a pastora Sara Shiva, que na verdade é uma amiga, já foi lá várias e várias vezes. A pastora Sara Shiva veio no meu podcast e todas as vezes a gente bate o recorde. Nós ficamos 6 horas da última vez. Eu gosto muito dela. 6 horas no Muito podcast. relacionamento, né? 6 horas no podcast, com 8 mil pessoas, 9 mil pessoas assistindo simultaneamente. E a pastora Sara Shiva, ela defende essa bandeira. Ela tem essa bandeira do cortejo, né? E tudo mais, não beijar na boca. E eu já debati com ela, porque não é um modelo que eu defendo. Porque eu acho que é um modelo ultrapassado de relacionamento. Ultrapassado de relacionamento. Eu não posso deixar de colocar a minha filha não nos perigos, porque essa palavra não é correta. Eu não posso Nos deixar... desafios. Nos desafios, perfeito, pastor, obrigado. E deixar ela colocar em prática aquilo que ela está aprendendo. Eu não posso não dar o voto de confiança para ela. Eu sei que hoje ela tem 11 anos, vai fazer 12. Eu sei que com 16 anos, 17, isso já acontece na escola. Dos meninos tá ligando, mandando mensagem. E eu já vejo o comportamento dela. Você entendeu? Ela vai se batizar agora, sabe? Então, assim, ela tá tomando as decisões dela. E eu acho lindo isso, porque é um direcionamento que eu e a minha esposa está dando para ela. Só que quando ela tiver 16, 17 anos, vai ser inevitável ela gostar de alguém, de um menino. Assim, espero, porque o mundo tá tão de ponta cabeça, né? Tem menina se apaixonando por menina dentro da igreja. Tem menino se apaixonando por menino. Eu espero que a tradição se complete na minha vida, pelo amor de Deus. Amém. Não tenho nada contra. Eu acho que todo mundo tem que ser salvo aqui em Jesus. Mas eu quero que a tradição se complete. Eu quero que minha filha tenha um casamento. Só que eu não posso deixar de dar corda para minha filha para saber se os ensinamentos dela, tudo que a gente está fazendo, é o voto de confiança que ela precisa. Eu acho que essa questão de você impor limites tá sendo doutrinado na cabeça dela desde quando ela era muito jovem. Ó, filha, eu e a minha esposa, por exemplo, nós temos o limite de relacionamento dentro da nossa casa. A minha esposa não fica sentada no meu colo e eu beijando a minha esposa de língua toda hora na frente da minha filha. Porque isso pode despertar, sabe? Porque eu fui uma criança que via algumas coisas da minha mãe e que transpassa. Porque todos nós, pastor, todos nós temos os nossos traumas emocionais e que em algum momento da nossa vida adulta, ou a gente teve que escondê-los, ou a gente teve que brigar, O que lutar o senhor com está eles. falando, isso é muito correto e isso é muito perigoso. Olha, só para você ter uma ideia. Eu tenho a mentalidade hoje que eu devo ter entrado no quarto da minha mãe no máximo 2 vezes na vida. Porque era o ninho dela, o recanto dela. Eu acho que talvez aqui o Maicon, por ser os pais europeus, que são mais tradicionais, essa coisa, eu não sei se o Maicon entrava no quarto dos seus pais com liberdade. Não podia entrar. Não podia. Não É podia assim ou entrar. não era? É assim ou não era? Não podia sentar na cama. O que isso quer Fui criado mostrar? só com quarto e O que cozinha. isso quer Não tinha mostrar jeito. pra Gente, meus nós? pais têm 41 anos de casado. Eu nunca vi meu pai saindo de toalha do banheiro. Então, É isso por aí. que isso? Eles se preservavam na sua intimidade, né? intimidade para nos preservar do que disse aqui o Rodolfo. Aí a gente vê pais, mães, que ou sejam mães solteiras e tal,
que qualquer tipo de relacionamento leva o cara para dentro de casa. Sim. Ou seja, você tá abrindo para sua filha que esse tipo de coisa é normal. Exatamente. Não há uma preservação da criança, do adolescente. Exatamente. O que você tá falando? Por exemplo, Sim, eu pego lá, que nem eu tô 4 dias fora de casa. Uhum. Aí eu chego em casa hoje, que depois de sair daqui vou para casa hoje, eu chego lá, vou dar um selinho na pastora, até porque minha filha Sofia é extremamente ciumenta. A Valentina Ela também. já diz, A Valentina. parar, papai, tal, entendeu? Mas é o quê? Porque a gente também se preserva, Com porque há certeza. tipos de intimidade que o casal deve se preservar Sim. para não Claro. estimular, muitas vezes, a curiosidade nessa Sim. criança. A senhora que lidar com casais, Mirielle, como é que a senhora vê isso? Esse excesso de liberdade que pais hoje têm na frente dos seus filhos. A A falta de minha limite, pergunta né? é, isso pode despertar de um modo errôneo também nesse adolescente, nesse garoto, nesse namorado? Como é que a senhora vê isso? Na verdade, eu acredito que desperta até mesmo na infância. Né? Não só no adolescente ou no rapaz, mas ali uma criança de 5, 6 anos que está vendo essas cenas repetidamente. Aí tem também as telas, tem em casa, tem aí na escola, né? Chega, tem um amiguinho que fala, meu pai também faz, então a gente também pode fazer. Então isso reflete também na infância. Então nós não podemos dizer assim que é só nos adolescentes e nos jovens. Hoje tem que tomar muito cuidado. Eu acho que abriram muito essa porta do ser e fazer qualquer coisa na frente dos filhos, né? E é perigoso, eu acredito, pra mim, assim, eu tenho 21 anos de casada e eu acredito que é muita falta de responsabilidade. Nossa, como pai e mãe. Deixar que os nossos filhos sintam, porque, gente, a parte sexual, ela é ativada. Por Não aquilo que você vê precisa, né? também. Isso é um instinto né? natural, né? Não Exato. precisa ser Instinto. estimulado, né? Isso, então a criança vai E se sentir ele for desejo. estimulado, Aí, então... aí fica precoce, né? Sim, entendeu? Aí tem gente que não entende por que o filho chega na escola e tá agarrando a amiga. Tá, né? Ou a menina tá toda hora beijando o amiguinho. Ela não vai entender, mas dentro da casa dela é 24 horas desse jeito. Por exemplo, aqui, ô foi o que eu Maico, falei. parece que a gente não viu, Maico. O Davi é um príncipe, um homem segundo o coração de Deus. Mas quando a gente olha para dentro da casa de Davi, Uma bagunça. Deus me livre de ter uma família igual a Sim. de Davi. Não existe limites a tal ponto do irmão Do irmão. se apaixonar pela irmã, E matar. cometer um incesto e depois o outro mata, que é Absalão. Ele mata o seu irmão. E depois, olha a afronta de Absalão a Davi. Ele tem uma filha no refúgio e ele põe o nome da filha, o mesmo nome da irmã, Tamar. Quer se dizer flor Absurdo. singela ou flor frágil. Ele está dizendo pro pai o quê? Você teve uma flor e não cuidou. Eu tenho uma, manda alguém vir mexer com ela. Meu Deus. Então, quer dizer, ou a gente toma cuidado, e aí, Michael, nós estamos falando aqui agora, nós também como igreja, se nós afrouxarmos isso a tal ponto, por exemplo, gente, não tenho nenhum problema. O Michael, a gente já conversou sobre isso, o Michael é um cara que tem quase o corpo todo tatuado e tal. Mas a liberdade de um evangelho que eu vejo hoje nós estamos igreja fazendo encontros para jovens se tatuarem. Absurdo. Eu não sei se esse excesso de liberdade. Por que exemplo, rir disso, eu cara. sei de Sim. igreja, Não, não mas tô tem muito. brincando. Sério? Não tô brincando. Encontro vem pra fazer tatuagem. Pra fazer Pior, até tatuagem. encontro de Então, homens. aí tiraram o encontro, Aí né? eu vou Faz falar pra churrasco, você. Eu sei de igrejas, não tô de relatos de pai loucura, verídico, meu irmão. de que encontro de jovens, É isso o aí. líder tá na baterista com um coolerzinho cheio de cerveja do lado. Meu Deus. Tá de brincadeira. Não tô brincando. Então, as eu não tô inclusivas, né? dizendo aqui se é certo ou se é errado. O que eu quero te perguntar, Maicon, é se o excesso de liberdade dentro de casa pode proporcionar um desvio de caráter ou aquecer demais algo em uma adolescente, numa criança, Sim. fora do momento que não pode. Esse excesso de liberdade também não pode levar que a igreja acenda um fogo que ela não possa depois apagar. Como é que você vê isso? É isso aí.
Só em minha defesa aqui, todas essas tatuagens Pô, aqui cara, é fruto pelo da. amor de Deus, é não é fruto da rebeldia, né? Dia. Isso foi antes da minha Ô, conversão, Marco, eu você te sabe disso, né? perguntaria, hoje, você já Claro, falou isso aqui já falei, no defendi. debate que a gente teve, mas eu te perguntaria hoje, Sim. cara, assim, livremente. Hoje você, como cristão, você faria? Não, desde a minha conversão, não mais tatuei. E assim, abomino tatuagem. Isso aqui eu tenho são as marcas da rebeldia que eu carrego e eu já fiz, né? Eu já participei de vários podcasts falando sobre isso. Aqui fiz um debate Fez um com a defendendo que o cristão não deve tatuar, então virou até um alvoroço, porque como? Mas isso aqui é fruto de um outro momento e hoje eu carrego as marcas das más escolhas que eu fiz, né? Sim. Então, por exemplo, hoje prego nas igrejas falando para jovens para não se tatuar. Porque assim, a gente não prega só aquilo que a gente viveu, prega o que também... Te prega. O que foi errado, por quê? Porque se eu pregar só aquilo que eu cumpri até hoje, a minha pregação ela é rasa, porque existe um novo nascimento, então a mentalidade, a metanoia é outra. Então eu preciso falar sobre isso. Então quando eu falo isso, às vezes a minha aparência não coopera com aquilo que eu carrego hoje, mas a palavra não é minha, ela é da Bíblia, né? Até dar testemunho do Maico aqui, cara. A primeira vez que esse cara chegou na rádio Calixto aqui, olhou... eu olhei pra ele assim e falei, poxa vida, meu, vou ter que aguentar mais uma. Aí eu falei, cara, quando esse cara abriu a boca, cara, no final do programa ele tá aqui. Eu pedi perdão pra ele, falei, cara... É incrível como é que um homem pode... A transformação, aquela aparência antiga fica, mas a transformação do ser... eu falo que é Jesus mesmo, né? Porque assim... Por nós mesmos, Calixto, a gente não... A transformação, ela vem a partir do Espírito Santo, é ele que convence. Então ele derruba tudo aquilo que um dia a gente carregou e defendeu. Eu defendia tatuagem, né? Fui fisiculturista, defendi uma série de estilos de vida que hoje eu não sou contrário. E eu falo isso abertamente, sem o menor problema, e tento, né, direcionar os jovens para que não cometam os mesmos erros. E voltando no tema que você falou da liberdade, isso é muito importante. Começa dentro de casa, principalmente, né? Como eu falo isso sem o menor problema. Volto a falar, a obrigação, a responsabilidade dos pais. Claro que a igreja tem um grande papel, o Rodolfo, tem um grande papel, só que assim, o papel da igreja é pregar o evangelho, é formar ministros do reino, para que eles capacitados cuidem dos filhos. Pensa só, se todos nós pais fizéssemos aquilo que tem que ser feito. A igreja teria um peso muito menor. Sim. Né? Isso estaria muito menos, né? Sobrecarregado. Ô, Marcos, né? você me permite? Claro. Se nós, como cristãos, eu e você, cada um de nós aqui na mesa, obedecêssemos... Acabou. Obedecêssemos, não vou nem falar de Bíblia. Obedecêssemos às orientações das nossas igrejas. E obedecêssemos os nossos pastores em tudo. Porque parece que a Bíblia diz que eles cuidam de nós, né? No Senhor e tal. Cara, eu vejo o seguinte, parece que nossas famílias teriam menos problema. Sim. Sociedade, né? A sociedade. Porque, cara, imagine um pai... Olha, é isso que eu queria colocar aqui. Imagine um pai e uma mãe que ore pelo menos 3 vezes na semana. Vá num culto de oração na igreja. Cara, a oração te molda, cara. Calixto, a maioria dos cristãos não oram em casa com os filhos. Eu ia falar isso agora. Então, mas os filhos não vêem os pais orando juntos. Cara, por que eu te falo isso? Eu não acredito em oração particular quando ela não se manifesta em conjunto. Que a Bíblia vai dizer primeiro. E a igreja, todos eles se reuniam e estavam juntos, unânimes em oração. Né? Depois disso, vem aquela oração particular no quarto. Tá? Eu não acredito em ninguém sabe da minha vida. Se você não ora, não tem comunhão de oração com a igreja, dificilmente você vai ter no particular. Então, o que eu tô dizendo assim, esse cara que aprendeu essa oração em comunhão na igreja, cara, porque eu vou falar pra você, eu sou um cara muito explosivo. Até dizem que eu sou sanguíneo e tal, que eu sou muito explosivo. E uma das coisas, cara, que me acalma é um momento de oração, mano. Porque a oração... Vou pra oração, cara. Porque a oração, pastor, ela tem o poder de encaixar as palavras, de encaixar os pensamentos.
A oração, ela desembaralha. Né, cara? O seu Pensamento pensamento. que você quer fazer, tal, pau. Existe, Aí eu te existe digo. uma parte do cérebro que é acionado, eu não lembro agora, né? Mas assim, Oi? Pode falar. Uma parte do cérebro que é acionado somente quando a gente ora, né? Isso aí tem estudos que é feito sobre isso. é E verdade. Aí isso eu é te- algo físico, Aí né? eu te digo, né, cara? Imagine um cristão que vai em um culto de ensinamento, culto da palavra. As nossas igrejas nós chamamos ainda de culto de doutrina. O cara aprende, poxa, o cara sai de lá e fala, caramba, meu, não dá pra mim continuar sendo Sim. assim, né? Aí o cara vai numa escola dominical, ele, Isso. poxa vida, meu. Ou seja, você vai se moldando. O problema, cara, é que essas pessoas estão tão ausentes de tudo isso que quando chega um momento de lidar com um problema como esse com o filho, ele não tem embasamento, ele não tem. sabe o que fazer. Perfeito. E aí, geralmente, Perfeito. ele age como, ô Mirelle? Ele age por impulso dele, ou pelo que ele viu, pelo que um amigo falou. Como é que a senhora vê isso? Olha, eu acredito, concordo com praticamente tudo que o senhor falou. E quero também deixar aqui algo muito interessante. Muitas vezes a gente dá muita ênfase a estar no culto, dizer que ora também no culto, né? Então, como ele trouxe aqui, não vem no culto, provavelmente não ora em casa. Mas tem muita gente que não vem, vem contrário, no né? culto, mas não ora em casa. Não é regra, né? Entende? Não é Então, regra, seu não é filho regra. vê você todo dia vindo pra igreja, estando no culto, eu falei sobre isso na live esses dias. Você sorri pra todo mundo, cumprimenta todo mundo, é amável com todo mundo, mas em casa você é uma cascavel. É um jegue, um jumento que briga com todo mundo, ignora todo mundo, xinga seus filhos o tempo todo. O que você tá fazendo orando? Então tem as duas partes. Tem. Os filhos vão ver. Peraí, minha mãe tá ali na porta, ela é amável com todo mundo que chega. Mas em casa... Pode ir. Meu pensamento Né? tá acelerado. Eu tô Mas em, lembrando que tem uma parte pra falar em aqui. casa, Muita eles informação. são terríveis. Então a gente precisa desse equilíbrio. Ser em casa o que a gente é na igreja e ser na igreja o que a gente é em casa. Agora, tá Deixa eu só só que é o fazer uma seguinte, parte, vai lá. por favor, não Vai direito lá. de falar pela ordem, excelência. É porque ele trouxe, a gente estava numa discussão aqui, falando sobre o que é ensinado em casa, né? Sim. O reflexo dos pais, o pai que beija a mãe na boca, e que Sim. fica palpando, e que fica não sei o que lá. E o filho ou a filha vai crescendo com aquilo. Que não é o modelo que nós aqui aplicamos, né? Já foi claro isso. Mas existe um estudo da Unifesp, esse estudo é de 2023, e é muito interessante. Nós conversamos com a pessoa responsável por esse estudo lá na Jovem Pan. Ela disse que hoje as meninas estão menstruando mais cedo. Sim. Na casa dos 8, 9 anos de idade. Verdade. E isso atrapalha muito. E a natureza, o fenômeno dessa natureza é porque elas estão sendo assexualizadas cada vez mais cedo. De que forma? Pelas músicas que elas estão escutando em casa, vai ralando, vai descendo, vai quicando, vai não sei o que lá, vai não sei o que lá, vai não sei o que lá. E isso vai trazendo para a criança um comportamento sexualizado. E o corpo responde Sim. de uma outra forma, por causa da excreção dos hormônios. Perfeito. E a criança vai fazendo isso mais cedo. E o segundo ponto pelo qual essas meninas menstruam mais cedo é pelo estresse psicológico dentro da casa. É o pai que é a menina ou o menino que pega a mãe ou o pai tendo relações sexuais, a mãe que fica gritando que nem uma louca e não tem a responsabilidade de saber que o filho tá dormindo no outro quarto, e isso vai criando na criança uma natureza que ela não conhece. Sim. E aquela descarga emocional vem de que forma? O menino começa a ter pelos pubianos cada vez mais cedo, começa a transpirar e ter o odor de suor cada vez mais cedo, a menina começa a menstruar, ou seja, um relacionamento dentro de casa que não é sadio em todas as suas esferas, traz para essa criança um resultado muito negativo. E o que a gente espera dessa criança no futuro? Que quando ela tiver 15 anos, ela não esteja namorando, esteja na igreja. Só que ela já foi despertada, o despertar Atrás. sexual dela já foi lá com 8, 9 anos de idade. Quando chega com 15 anos, cara, a única coisa que ela quer, com perdão da palavra, é transar. Ponto final. Que é só o que falta. Ela só quer fornicar, porque ela aprendeu isso, ela tá vendo isso dentro de casa. E é um reflexo muito importante, porque nós estamos falando do povo cristão, que não deveria ser assim, mas por serem cristão, acha, pastor, que está sendo blindado, porque meu relacionamento é abençoado por Deus, e aqui dentro da minha casa eu tudo posso fazer. E não é assim. Não.
E não é assim, nós temos responsabilidade com essas crianças que estão querendo namorar com 15 anos. E se você pergunta pro seu filho e você tiver uma amizade na moral mesmo com seu filho, filho, qual que é a fita? Você tá querendo namorar com essa menina por quê? Pai, porque ela é mó gostosa e eu quero transar com ela. Ponto final. A real é essa, Exato, né? exato. Ixi! Você sabe que Eu amo esse Agora sincerão. deixa falei Por que besteira, você pastora? quer? Não, Por que eu falei você bem, quer? falei besteira, Porque vai pastora. até, Não, se porque vai colocar até isso. parecer aqui que é uma defesa. Mas, vamos ser sinceros aqui, eu vou analisar. Eu tô errado, pastor Calixto. Eu vou te perguntar a você, cara, Ai, que como medo. jornalista, veja Claro, bem. vamos lá. Você é jornalista e você sai de casa, cara, cheio de papo. Sim. Um problema. Aí você chega lá, o cara te alfineta, o cara pau, o diretor de jornalismo vem pra cima, você não concorda com aquela reportagem, só que você se segura e você não responde a ele do jeito que você deveria. Acontece isso ou não acontece? Todo momento, tempo toda todo. hora. Ponto. Vou perguntar pro Maico aqui. Maico, você é do ramo do comércio, né? Lidar com carro e tal. Aí você tem aquele cliente, cara, que você sabe, do mesmo jeito que tem nego que vende carro, que não sei, mas tem aquele cliente que é aproveitador. Você falou, você mostrou, aí depois o cara vem, não, que não é. Pá. E você, a sua vontade é esganar aquele cara. Mas por Espírito você Santo, e tal. Não, não é não. É pelo negócio mesmo. Porque tem outros A espiritualidade clientes entrou. e tal. Não estou espiritualizando, não. O que você faz? Você segura muitas vezes, não é ou não é? Ou não, não tem isso. Claro, a gente tem que... Aí né, vamos lá. É o espírito temperado, né? Aí vamos lá. Temperança, né? Aí vamos lá. Os frutos do Aí Espírito. você é pastor de igreja. Ah. Aí você é obreiro. Você tá lá na porta, como disse a Mirielle. Lá na porta, ser amável com todo mundo. Até com aquele irmão que chega te dando porrada. Uhum. E você tem que ser amável. Você tem que... Pô, irmão. Boas-vindas, né? Ô, querido, Deus te abençoe. Ô, irmão, não é assim. Ou tal. Aí, quando você chega em casa, você não age da mesma maneira com o que você age com aquele irmão que te futucou na porta. E os filhos observando. E o filho observando. Só que em casa, com o filho, você não age. Então. Eu te pergunto o seguinte. Aonde é que você não está sendo quem é você? É em casa Quem é ou é na você? igreja? Quem é você? É. Você é aquele cara de casa ou você é aquele cara da igreja? Ou será que o que nós estamos fazendo hoje não é a mesma coisa que a gente faz no mundo do comércio, na empresa que a gente tem e tal? Porque algumas vezes, cara, o que eu vejo, e eu vou aqui abrir agora o coração para vocês como pastor. Algumas vezes, cara, algumas ações minhas, reações minhas, que eu tenho com a pastora, eu não posso ter com ninguém. E aí ela fala, pô, amor, e eu já falei isso pra ela. Depois, até no momento de conversa, de pedir desculpa, eu falo, amor, você é a única, cara, que eu posso chegar aqui muitas vezes e despejar a minha raiva. Eu não tô dizendo que eu devo fazer isso, ou que o pastor, ou que o líder, ou que o outro deve. Mas é o único escape que muitas vezes você, como líder, que tem que aguentar todo mundo, que você tem. Por quê? Porque aquela pessoa, você sabe, você vai me entender na minha fraqueza. Ou até na minha válvula de escape. E aí, como é que fica isso, não é? Não dá, o que eu pergunto é, esse cara que chegou em casa, foi explosivo. Pô, cara, será que ele tá sendo duas caras? Ou ali, ele, tipo assim, ele falou, pô, aqui minha família vai me entender. E que muitas vezes a família não entende. Por que que lá você aguenta todo mundo e comigo você grita? É porque lá eu sou obrigado muitas vezes a aguentar todo mundo, né? E com você, eu não que eu tenha o direito, mas eu me sinto na liberdade, por você ser carne do meu carne e tal. Eu me sinto na liberdade de muitas vezes extravasar com você. Tal. Como é que você vê isso? Porque, cara, isso é uma luta. Porque muitas vezes todo mundo te olha e fala, cara, esse cara é perfeito. E aí, cara, aquele outro espelho seu mostra as suas falhas e fala, você não é tão perfeito assim. Mas te aguento, te amo, sei que você precisa desse momento e tal. Algumas vezes, cara, eu já cheguei em casa
e a minha cachorrinha vem. Eu falo, ó, Campinha, hoje eu não tô legal. Hoje eu não tô pra você. Hoje eu não tô pra você. A Sossô já dizia, Campinha azedou hoje, hein? Vamos sair fora pro nosso quarto. E aí vai. Isso é um ponto muito importante, e a gente tem que tomar bastante atenção, porque assim, eu sou um pouco mais tranquilo, né? Não sou tão explosivo, tão sanguíneo. Minha esposa é um pouco mais. E olha só. Parece que é pra temperar, né, vai? Mas é curioso, é pra temperar, mas assim, a gente conversa bastante sobre isso. Ela é a pessoa que eu mais trato bem na vida. Olha só, cara, Né? que legal. Por quê? Porque eu sigo princípios bíblicos que ela é um comigo. Então, o jeito que eu tô tratando ela, eu tô tratando a mim mesmo. Então, assim, eu não tenho essa vazão. Tô falando um pouco por mim, tá? Não tenho essa vazão de, ela vai compreender. Não, ela é a pessoa que eu mais vou tratar bem no mundo. Porque, assim, eu posso estar bravo, nervoso, ou falando de alguma coisa até um pouco mais aleluiado, né? Contando pra ela um caso, mas jamais descontar nela. E eu acho que isso é uma das coisas que faz com que os nossos filhos aprendam, por exemplo, os homens, como devem tratar as mulheres. Sim. Então, a forma como você trata a sua esposa é como o teu filho vai tratar dele. E vice-versa. Por exemplo, o caso do Rodolfo tem 2 meninas, né? Eu tenho uma. Então, assim, ela vai querer ser tratada igual o meu pai trata a minha mãe. Então, isso é muito importante, esse núcleo familiar, né? Eu costumo dizer assim, que é uma frase clichê, mas é verdade. O nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. Sim. Se eu não sou um bom marido, se eu não sou um bom pai, não adianta estar com o microfone na igreja pregando, Calixto. Né? Fazendo como o irmão falou, lá na empresa eu tenho paciência com o cliente, porque senão eu tenho dinheiro. Prejuízo financeiro. Lá na igreja eu não posso perder a paciência com o obreiro, porque senão perante a sociedade fico mal. Mas em casa eu posso ser aquilo que o meu ego diz, né? Porque a luta nossa é contra a carne, mas eu compreendo que a carne que a Bíblia fala, Paulo fala muito sobre isso, eu entendo que é o ego, que todo mundo tem, que ele só é substituído pela nova criatura a partir do momento que eu tenho uma mudança na mente. Então por isso que todo tempo a gente tem que meditar nisso. Quem é você? Aí aquele cara de casa ou aquele cara da igreja? Então, eu acredito que você precisa se conhecer. Mas eu acho que a pessoa é quem se revela nas 4 paredes. Nas 4 paredes. Na intimidade, revela o verdadeiro homem. Não, mas eu concordo muito com o Michael. Mas, eu concordo muito com o Michael. Eu tô contigo nessa, quem que é a porque pessoa? assim, a minha filha me conhece só de me olhar. A minha esposa também me conhece só de tá olhar. tudo bem. E às vezes eu vou soltar uns berros lá em casa lá, e isso não quer dizer que eu não desrespeitei, e não falo um palavrão, não mando ela pra aquele lugar, nada. Mas às vezes a gente tem as nossas, e tá tudo bem. A minha filha olha e fala pra minha mãe, pra minha esposa assim, mãe, o pai falou que tava cansado, você foi lá e cutucou. Às vezes é o contrário. Pai, você foi lá e cutucou a mãe, porque faz parte do relacionamento. Eu tô mostrando pra minha filha que nenhum casal é perfeito, porque senão ela vai ter esse modelo de homem perfeito, a gente não vai brigar, não vai discutir na frente da criança, não vai sei o que lá. Só que quando ela for pro relacionamento dela, ela vai falar, opa, peraí, primeira discussão que ela tiver, ela vai querer voltar pra minha casa. Então, porque o que eu tô falando aqui é de um monte de... Vai lá. Porque se a gente não tiver esse modelo raiz de mostrar o que funciona dentro de um casal mesmo, quando a minha filha tiver um relacionamento dela, estiver casada, primeira discussão com o marido, ela, pai, vem me buscar. Por quê? Eu discuti com o marido. Mas você nunca discutiu com a mamãe, não. Pera um pouquinho. Não é assim que funciona. Você tem que lidar com as coisas do dia a dia. Eu tô com 21 anos, é a mulher que mais... Eu saí da minha casa... O que eu tô querendo falar aqui, Eu saí da minha casa com 15 anos, eu tô com a minha esposa há 21. Eu só fiquei 7 anos rodando no mundo aí, antes de conhecê-la, e o bicho pegou, tá? Meu Deus do céu, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não tava vivo hoje. Mas ela me conhece, cara, como ninguém conhece. É o melhor ser humano que eu já conheci na minha vida. Então, mas... E tá tudo bem. O que eu digo aqui, todo mundo sabe, quem me conhece, que a pastora Carla sabe, o quanto que eu sou doente por ela. Eu chego a ser doente pela irmã Carla. Eu já disse isso e ela sabe disso. Eu sou com ela o que Oséias era com a sua mulher. Oséias, o profeta, disse, quando Deus atirou, ele disse, foi-se a luz dos meus olhos. A pastora sabe, ela é adulta. Então, mas aí vem a sua fala com a reação de chegar em casa e... Não condiz, né? A gente precisa ter essa temperança. Eu não preciso descontar na outra. Não. O que eu tô dizendo é que a gente fala de uma vida bonitinha, quando na realidade não é isso.
O que eu tô falando pra vocês é isso, não é isso. E A realidade do dia a dia não Pastor, é essa. Pastor, Entendeu? Porque o que eu tô falando é o que a gente não quer aceitar, o que a própria Bíblia mostra. Tá. E houve uma grande contenda, lá Atos 15, entre os irmãos. Eram irmãos, se amavam, Sim. mas tinha Sim. contenda entre eles. Mas resolvia. E resolvia. O que eu tô dizendo, que eu quero que esse jovem veja, resolvia. é que se ele vê, isso não quer dizer porque você viu que o teu pai que te segura lá na frente de todo mundo chegou em casa, deu um berro, que o teu pai... Não. Exato. Não quer dizer porque a sua mãe é aquela mãe que tem que ter paciência com todo mundo, que chegou em casa num dia, ela explodiu, que ela é duas caras, que ela é a péssima mãe. Entendi. Não. Agora eu o que eu entendi. tô dizendo, Agora vocês eu estão entendi. entendendo o que eu tô Agora falando? eu O que entendi no início. o que eu tô dizendo é que Rodolfo- uma expressão dele não quer dizer quem ele é. E você sabe disso. Porque eu tenho um monte de jovem frustradinho aí, porque o pai chegou lá, ele tava no limite, ó pai, tô trazendo essa menina para namorar. E o pai, não quero, soltou os cachorros e tal. É porque ele tá no limite dele e essa... coisinha que você trouxe foi o pingo de água que faltava Então, mas pra esse copo. é perigoso quando esse limite é todo dia. Isso. Ah, não, Aí eu ia chegar mas nesse... porque o Calixto- Não, mas é que o Porque Calixto polarizou, né? isso. Você colocou assim, ó, lá eu trato bem. Só que quando eu chego em casa, eu Isso, trato foi com isso que o casca velho e falou. tudo. Não, Aí eu não, defendi o ponto polarizado. Exato. Eu não é uma eu não tô polarização. defendendo o relacionamento Eu digo da daquele Disney, não. momento. Não é isso, Porque, não. vamos lá. É. Cara, você não é esse cara bonito, careca o tempo todo. Não, caso o cabelo tem que Não, raspar. não, então, é o que eu te digo. Por exemplo, você acorda com alguém quando você conhece e você vai ver que ela soa. Sim. Que ela também, Sim. né? Se não Sim, escovar sim, o dente, sim. ela também Mas tem mau hálito. quando eu falei dessa maneira, é porque assim, ó. Sabe uma coisa que a gente tem Era como bastante? se parecesse que não parecia tinha respeito, isso. parecia do polarizado. A questão é assim, a Bíblia nos chama a morrer para nós mesmos, não é? A nascer de novo, né? Nicodemos perguntou, como é que eu faço para alcançar o reino dos céus? Você precisa nascer de novo. Qual é a questão? Muitos de nós, e eu olho para isso todo tempo, tá? Assim, Rodolfo, eu olho muito para isso. A gente ainda tem uma certa simpatia na nossa personalidade. Sim. E essa mudança, ela vai acontecendo com maturidade, claro, e o Espírito nos convencendo. Mas precisa haver essa luta. Então, por exemplo, você perde a paciência vez ou outra numa questão isolada, é uma coisa. Agora, quando você pergunta pra sua esposa, fala assim, ó, lá na igreja você é o bonitão lá com os irmãos. Isso. Mas aqui em casa você é um cavalo. Você já deve ter ouvido isso em sala pastoral, porque eu já ouvi várias vezes isso. Aí você olha pra essa É a pessoa e fala, coisa tem mais alguma normal. coisa errado. Por isso que eu falei que a gente se revela no secreto ali, na intimidade. Isso. Porque quem conhece melhor você é a tua esposa, Claro. né? Então, por exemplo, aí é uma coisa, aí a gente tratou de caso polarizado. Eu Agora, até te um falo. momento de desabafo, Agora, uma eu vou até te discussão é falar normal. uma coisa, né? Isso é normal. A Sofia, outro dia, aí tal, eu e ela zoando em casa, aí ela pegou e gravou e soltou. Olha o homem que todo mundo acha que é o cara mais bravo do mundo. Aí, o cara que vocês dizem que é o cara mais Então, bravo do mundo. eu tenho Não uma- é, na intimidade. Mas olha só que interessante, eu vou trazer um relato aqui, tá? Eu era da igreja Bola de Neve, a nossa igreja ela se emancipou e hoje chama Nosso Lugar. Nós estamos no mesmo prédio que Onde ficava que é? em Guarulhos. Guarulhos. Na Timóteo Penteado. Apesar de eu morar na Vila Maria, eu congrego em Guarulhos já há 8 anos. E o que acontece? Há alguns anos atrás, veio à tona um vídeo do apóstolo Rina, dele discutindo ali com a pastora. E esse vídeo, ele foi publicado pelo enteado do Rina, Sim. que era o filho da pastora Denise. Eu tava lá, eu me converti no Bola de Neve. Convertendo Nessa bola? época eu tava Então, lá. Eu tava nessa lá. época eram todos bolas de neve naquele momento. E o que aconteceu, cara? Esse vídeo veio à tona e muita gente da igreja ficou escandalizado com o tratamento que o Rina estava tendo ali com a esposa dele. Só que só se escandalizou quem imaginou que aquele homem fosse um santo. Que ele cara não mais tinha perfeito do mundo. não tinha raiz, a natureza humana dele. Sim. Todos nós temos a nossa natureza humana. Porque se ficar uma câmera 24 horas dentro da sua casa, eu tenho certeza que em algum momento você vai gritar com seu Sim, filho. sim. Em algum momento você vai falar alguma coisa com o seu sim. marido. E se a gente colocar na internet esses momentos que nós temos o nosso íntimo, nosso particular, a igreja
vai olhar pra gente de uma forma totalmente oposta daquilo que a gente quer refletir pra Perfeito, eles. perfeito. Porque eles colocam o pastor Calixto falando isso aqui. Nossa, o pastor Calixto pra gente, pra igreja é um Deus. É por causa disso. Mas que eu existe falo. a natureza humana. Eles acham que a Tronos, gente né? somos... Exatamente, esse foi o erro, né? porque Sim, o sim. Rinda, que não tá mais entre nós, morreu no dia 17 de novembro do ano retrasado, cara, ele era um ser humano. Perfeito. E a igreja tinha que olhar pra ele como um ser humano. Sabe? Como olha pra você, E um pastora ser de humano Deus, que é né? o Pastor seguinte, Jesus. negão. Um ser humano que pastor não é ser humano comum, não. É. Pastor deve ser algum extraterrestre. Pra Porque, aguentar meu, tudo, né, porque, cara? meu, tem hora que eu vou falar Mas quando pra a gente você, tá falando meu amigo. dessa coisa de tratamento, é que Sim. assim, é tudo de propósito. Por exemplo, quando eu falei aqui, não tô me colocando em santidade, Não, é não. lógico. Não é isso. Eu tô dizendo assim, eu faço dessa maneira de propósito. Sim. Então eu busco esse padrão Padrão. pra não ofendê-la, pra não, pra não, pra não gerar nada de ruim nela, Não é de porque propósito. a gente erra num padrão que você não vai defender que aquele padrão é o Exato. correto. Então, assim, Você vai ofuscar, né? isso, Então, é o que eu o falo, meu falo do alvo, é o meu esforço. ideal. Eu concordo em tudo que você falou, nessa coisa da igreja ter endeusado uma liderança e colocou ele como se ele não pudesse errar, não cara é que isso. não pudesse, Mas aí é o um que cara vem? que tem- Mas teve aí o onde dia você vê dele. a ação do Espírito, é onde gera um arrependimento genuíno e uma consciência, uma mudança de atitude. Porque se aquilo continua, então ele é aquilo. Exato. Eu não tô dizendo que a pessoa não pode fazer Claro. acontecer. Nós somos passivos ao O erro. que eu sempre pergunto, eu sempre digo pra todo mundo aqui, é a pergunta clássica que eu faço. Davi era um adúltero? Então. Ou Davi cometeu um adultério? Cometeu, né? Ele cometeu. Então, se condição você dele, né? vive nessa prática de Sim. maltratar, de gritar, de Isso. xingar, de espancar, então você é isso. Isso. Agora, Perfeito. um momento, um deslize, porque um deslize dessa questão de maltrato familiar pode ser um deslize como de um adultério. Como é um Perfeito. deslize. Você precisa tratar isso para Com que isso certeza. não se torne uma coisa normal no seio da sua Até porque consequências O mais desastrosas levam indicado a é, isso. se converte. Se você é desse jeito, se converte. Se converta, é Se verdade. converte. Volta pra mim, gente. Felizmente estamos chegando aqui a mais final de mais um debate que parece que é simples, mas não é não, viu, gente? No dia a dia da vida, a vida é complicada. Eu vou aqui a ela, a querida irmã Mirielle, que é muito bem-vinda aqui na rádio. Obrigada. Suas considerações finais. Eu preciso só agradecer. Para mim foi uma honra, de verdade, estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Com os irmãos aqui na minha, junto comigo. Já conhecia o Rodolfo. Ai, já que havia ali satisfação. alguns podcasts dele, junto com alguns convidados que eu sou super fã. Já está convidada Ah, para estar no obrigada. meu podcast. Aliás, todos vocês aqui. Obrigada, viu? obrigada. Se O Mike é a 2026, primeira vez. Vamos É um marcar. prazer, vamos sim. O Michael vendo pela primeira vez, né? Mas o Rodolfo acompanha algumas coisas. E pra mim é uma honra estar aqui, né? Do lado dele. Gente, ele é muito grande mesmo, tá? Quando as meninas viu a foto lá, ela perguntou, é grande? Eu falei, é grande, gente, é grande, né? E pra mim é uma honra. Eu tô muito feliz. E eu creio que fez muito sentido pra muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? E quero voltar mais, né, gente? Me deixem aqui alguns dias, vai ser sempre um prazer. Nani, sem palavras para o atendimento, para o quanto ela é especial na hora de convidar a gente, falar conosco. Então, quero deixar claro aqui meu agradecimento público a você e que Deus abençoe a cada um e simbora. Porque tem muita coisa ainda para a gente viver, aprender e educar ainda mais os nossos filhos, né? E lembrar que namoro não é algo bom para você que é cristão, está aí tentando namorar com todas as suas liberdades. Então, faça a corte, né? Faça o que é correto. Eu sei que eu casei lá com 18 anos e eu gostaria de ter tido todo esse aprendizado que hoje nós temos, mas muita gente não dá valor. E errei muito, tive um casamento muito difícil, mas o Senhor reconstruiu e hoje a gente está junto, vivendo coisas extraordinárias. Hoje é meu aniversário, 41 anos. Parabéns. E Deus abençoe. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe a senhora é sempre bem-vinda aqui. Amém. Querido Rodolfo, meu amigo, você é sempre bem-vindo, cada Nossa, vez queridão. mais forte. Você é o cara. A gente tem muito carinho por você aqui na Eu rádio. também tenho querido. muito carinho por vocês aqui. É sempre um privilégio
começar o ano. Ontem eu estive no César Cavalcante, quando eu disse pro César que eu ia estar aqui, o César, começou o ano bem, hein, meu? Vai estar o Calistão lá. Falei, Pra aguentar o Calixto. Então, ou seja, o ano de 2026 começou com muitas bênçãos na minha vida. Uma delas é a mudança do meu podcast. Um podcast Sem Filtro que tem 4 anos, foi me dado por Deus ali. E ele era plural até o ano passado. Eu levava pessoas de A a Z no meu podcast. E esse ano o chamado do meu podcast é um chamado diferente. É um podcast que se tornou um podcast cristão. Olha que então legal, eu vou cara. começar a levar só autoridades, Amém. pessoas que falam de Jesus, pessoas Olha que que professam bom. a mesma religião. Então vai ser uma mudança extraordinária, Uau. porque foi através do meu podcast que eu cheguei nos canais onde eu tô hoje, na Jovem Pan, que eu cheguei no portal Metrópolis como jornalista. Então eu tenho certeza que esse ano de 2026 eu espero recebê-los lá. Amém. A porta já vai estar escancarada para vocês, Obrigado. pra gente bater um papo, pra gente rolar um confronto das ideias, que eu acho que é no confronto mesmo que a gente Que a gente cresce. aprende, né? Eu gosto do confronto, eu sou um advogado que gosta do confronto. A gente sabe. Isso aqui é um privilégio. Obrigado aí pelo convite, Nani, que mora no meu coração. Eu tenho um amigo que trabalha na Jovem Pan comigo lá também, né? O cara tá monstrão lá, tá? Tá, né? Deus abençoe. É isso, obrigado, Muito gente. legal. Obrigado mesmo. Olha, Pastora, já tá convidada Amém. ao meu podcast. Amém. E vamos Já tá falar dessas aceito. tatuagens lá também, Mai. Vamos lá, vai ser um é prazer. isso aí. Vamos sim. Deus abençoe vocês. E olha, eu vou ouvir aqui agora o querido Maicon. Ah, é um prazer estar aqui, né? A equipe toda sempre muito carinhosa com a gente. A Nani já conheço aí de longa data, né? E a todos aqui, muito obrigado a todos. E foi um prazer também conhecer vocês, né? Mirielle, o Rodolfo, Calistão, né? Mais uma, né? Tamo junto, Já virei mano. sócio aqui, já vi um Valeu, monte de vezes esse aqui. cara é demais. E sempre que quiserem só me chamar, posso falar minhas redes sociais? Deve. Michael Master aí no Instagram, é onde você consegue falar comigo aí, eu interajo mais no Instagram. Todas as segundas-feiras, às 6h01 da manhã, o nosso devocional Café com Cristo é 6h01 em ponto. Pode entrar lá que a gente vai estar lá sempre uma palavra aí do Senhor para aquecer e começar a nossa semana bem, né? Também lá no Facebook, também Michael Master, segue lá no Facebook, compartilha, curte, e é isso aí. E Deus abençoe, foi bênção e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Vamos à enquete do programa de hoje. Mudamos o negócio lá, Virou, né? Viramos o negócio ali, ó. virou. Tá vendo? Eita. Convém ao jovem cristão curte. Teve um Sensacional. empate técnico aí. É. 49%. Mas tava 80-20, É. 80-20. E namoro 51%. Perfeito. Parabéns aos debatedores e a você, amigo. Não se Muito bom. esquece. Olha, você não pode esquecer. Volta pra mim só um minutinho. Nessa sexta-feira, grande vigília aqui no Brás. Vão estar presentes Samuel Mariano, vão estar presente o Genival Bento, Eliseu Rodrigues. Gente, vai bombar essa vigília aqui no Brás na sexta-feira, você não pode perder. Tem os 12 dias, você já vem para os 12 dias, o janeiro profético, já vem que vem, já emenda na vigília e vai ser demais. Estou te esperando. Bispo Samuel te faz esse convite aqui no Brás, tá bom? Não esquece disso. Debate de amanhã, tema de amanhã, 1 Coríntios 5. Pastores podem entregar alguém na mão de Satanás? Meu Deus. Que medo desse pastor que faz isso aí. Olha, eu tive um debate desse, eu acho que há 8 anos na Hits. Eu tive lá e eu debati com os batistas sobre essa questão. Paulo, né? Paulo fala. Né? Paulo, Aquele que né? não se Que arrepende, põe né? na mão de Se Satanás. E aí? É. Um pastor tem autoridade de colocar alguém na mão de Satanás? Tá lá na Bíblia. E aí, o que é isso? Amanhã, aqui na Mais FM, eu te espero. Tchau, tchau, gente. Acabamos de apresentar Debate Mais com Bispo Samuel Ferreira. Você